Neste Bitalk vamos falar com o Bruno Salgueiro, personal trainer e duplo de cinema. Como é que o biohacking, o jejum, os esteroides ou andar 20 minutos por dia podem influenciar a tua vida e a teres uma vida muito melhor. Vamos ver todos estes mitos com o Bruno e vamos ainda mais além na nossa saúde. A maior parte da população não consegue olhar para isso assim, nem temos espaço na nossa sociedade para as pessoas olharem para a vida assim. Fazemos aquilo porque nos sentimos bem ou fazemos aquilo porque nos sentimos mal? Se ele cometer o erro, se calhar, de alongá-los demasiado e a longo prazo conseguir uma distensão um bocadinho maior, é possível que ele perca velocidade por causa disso. Mas o exercício não tem como objetivo apenas o resultado físico, não é? Tu se passas dali, o teu corpo está a morrer. Está a utilizar só o coração e a alma para dizer eu não vou desistir nem por nada, mas tem zero técnica e consigo ver aquele que precisa de usar pouco o coração e a alma porque tem a técnica lá. E é isso que um personal trainer deve fomentar. Olha, Bruno, muito obrigado por teres vindo. Eu gostava aqui de falar claramente de saúde e nutrição. Nós falamos muito e tu também falas, e em geral acho que já se conhece um bocadinho que nós vivemos numa sociedade diferente daquela que era a sociedade humana, digamos, há 100 mil anos atrás, quando o ser humano andava a caçar e ia apanhar as bagas, não é? Quando encontrávamos uma baga que tinha açúcar, aquilo era um grande acontecimento, não é? Então bora tudo a comer sobretudo açúcar. se estava um urso por trás. E não tínhamos uma vida tão sedentária, portanto não havia computadores, nós não ficávamos sentados lá na gruta nos nossos laptops, tínhamos que ir caçar, portanto fazíamos exercício físico. No fundo o que eu quero dizer é que nós tínhamos um estilo de vida completamente diferente. E esse foi o maior período da história da humanidade, não é? Portanto, se nós formos ver há 2000 anos comparado com a humanidade existe aqui há 200 mil anos, portanto a maior parte do tempo da humanidade nós tivemos uma vida ativa, em que tínhamos que procurar alimentos, tínhamos que procurar nutrientes, em que os nutrientes mais apetecíveis, como as gorduras, os açúcares, eram mais difíceis de encontrar, não é? E portanto todas estas constrangimentos moldaram o ser humano para querer comer açúcar, para querer comer gordura, para querer descansar também. Sem dúvida. E hoje em dia na nossa sociedade não é isso, nós temos uma sociedade de abundância. Temos uma sociedade de facilidade em que podemos literalmente ficar em casa sentados, chamar Globos e Uber Eats, entregarem-nos comida em casa. Não fazemos tanto exercício porque temos carros, temos trotinetes elétricas, não é? Temos comboios. O açúcar, compras uma tablete de chocolate, 3 ou 4, 10, podes comer o que tu quiseres, não é? Não sacia mesmo, é tipo, apetece mais a toda hora. E toda a gente sabe deste problema, não é? E tu que lidas muito com esta questão do exercício, da nutrição, vês muito pessoas que querem fazer exercício, querem melhorar a nutrição. Portanto, eu queria dar logo esta introdução para nós saltarmos logo aquela parte do nós já sabemos isto. Portanto, o que é que tu sentes daquilo que tu aprendes com as pessoas e das pessoas com quem tu trabalhas e a quem tu mandas fazer exercício e a quem tu inspiras com os teus episódios e com o podcast que tu tens? O que é que tu sentes que motiva as pessoas que querem aprender sobre isso versus as pessoas que simplesmente não ligam nenhuma a isso, que não dão importância a isso? Ou seja, porque um dos teus objetivos é conseguires virar as pessoas para fazerem exercício, não é? Sim. Portanto, no fundo és um motivador. Como é que sim, se motiva? Pode dizer que sim. Eu gosto de partilhar, gosto de manter a chama viva daquilo que de facto é uma coisa tão ancestral em nós, que é o movimento e o prazer do movimento. Eu gosto mesmo de falar em prazer, porque dá prazer uma pessoa movimentar-se e encontrar um tipo de exercício físico que se coadune com a sua alma, com o seu bem-estar. Mesmo quando não me apetece, só para dar aqui um bocadinho um mote já para as pessoas perceberem que isto é possível, muitos dias não me apetece treinar, eu arranjo uma forma quase artística ou criativa de me divertir. Nem que seja pegar num kettlebell, ir para o jardim ou para a praia e estar ali a brincar um bocadinho, a experimentar exercícios novos. Kettlebell é aqueles pesos que têm assim É uma aqueles pega, pesos né? que têm uma espécie de uma argola, uma bola com uma argola. E leva um levezinho, que é para poder também estar ali a swingar aquilo, porque o exercício daquilo é muito aproveitar a própria gravidade, não é? Vir contra nós e depois contrai, contrai. Portanto, tudo isto parece uma brincadeira. Não é muito diferente daquilo que nós fazíamos mais miúdos. Provavelmente tu lembras-te disto do diabo.
Uma pessoa levava um utensílio que estava ali a brincar e os miúdos brincavam com aquilo horas e horas, sempre a tentar coisas novas e a brincar, queimaram calorias, a brincar, aceleraram um bocadinho o metabolismo e depois, se calhar, dava-lhes fome, iam comer qualquer coisa, mas era divertido, era um estímulo físico divertido, muito melhor do que estar parado, tal como jogar à macaca e etc. Mas sim, tens toda a razão, de facto as coisas mudaram e agora as coisas apetecíveis estão muito mais à nossa disponibilidade do que alguma vez tiveram. O que é que motiva as pessoas que estão dentro disto e que adoram isto versus as outras? Infelizmente, nem sempre, se calhar, são os melhores motivos. Mas eu costumo dizer que se lixe, não é? Se foi alguma coisa meio fútil que me motivou a fazer exercício físico, eu quero que se lixe. Porque o que é certo é que eu estou a fazer exercício físico por causa dessa coisa fútil. Contudo, é muito viável e nesta cultura que nós estamos a fazer, nós estamos a criar pessoas ansiosas, estamos a criar pessoas muito dependentes de adrenalina para as suas tarefas e eu vejo muitas pessoas a ir para o exercício físico de uma maneira que, passado uns tempos, até é quase tão danosa como se não fizessem nada. Eu acho que o meio termo e a educação, acho que aqui a palavra de ordem deve ser educação, e a educação deve ser trazê-las um bocadinho para o centro, que é, de vez em quando tens um treino mais explosivo, mais enérgico, mais extreme, em que eu estou a tentar ser um militar e tentei desafiar-me e tentei bater o resultado que fiz a semana passada, por exemplo, mas muitos destes treinos podem ser slow, podem ser soft, porque nós estamos a ter uma pouca distinção entre treino de alta intensidade e de stress alto com treino de stress baixo, que também é possível. Ou seja, uma caminhada é um excelente treino. Portanto, se houver um bocadinho mais este equilíbrio e esta educação, eu acho que nós conseguimos trazer mais as pessoas que à partida pensam que não gostam muito de adrenalina e de treinos de alta intensidade para a equação também. Oh, Bruno, será que nós nos tornámos demasiado sérios? Porque repara, o que estávamos aqui a dizer, e tu foste buscar o exemplo das crianças, não é? Que brincam com o diabo. Os putos não pensam em fazer exercício, eles simplesmente divertem-se, não é? Right on the money. E ao divertirem-se, estão a fazer exercício. E escolhem o que é mais divertido, não é? Exatamente. Estamos Ou a seja, levar-nos não estou demasiado a sério. Está Epá, nós, 100% correto. exatamente, não é? Ou seja, as pessoas estão-se a levar demasiado a sério. Muito mesmo. E levam, e então dizem, tenho que fazer exercício, não é? Tenho que fazer exercício, programo o meu exercício, vou ao ginásio, não é? E quase que transportam o stress do dia-a-dia, as ansiedades que têm também para o exercício. Portanto, fazem isso com ansiedade, têm que atingir um determinado resultado, têm que fazer determinado tempo, têm que fazer não sei quantos. E aí perde-se o gozo, não é? É precisamente isto. E se um gajo não tem gozo, também o resultado pode ser físico, mas o exercício não tem como objetivo apenas o resultado físico, não é? Tem como objetivo o bem-estar pessoal, libertar a alma, respirar fundo, não é? É a nossa catarse, não é? Que está ali a acontecer. E a verdade é que eu acho que é exatamente isso. Acho que nós estamos a levar-nos demasiado a sério. Não é à toa que alguém diz uma coisa sobre jejum intermitente em que diz, o jejum isso não é grande coisa porque para mim blá blá blá, e alguém que utilizou aquilo e que foi a sua base quase, não há mais nada, é quase como se a pessoa quisesse ter no BI jejueiro Bruno Salgueiro. Antes esquerda é como a malta que mete Bruno Salgueiro.cf crossfit. Não, atenção, eu sou crossfitter Bruno Salgueiro, eu não sou um ser humano que por acaso faz crossfit. A malta quase procura uma identidade. E através dessa identidade depois veio os comments a dizer o que é que tu sabes sobre jejum? A mim ajudou-me a perder 10 quilos. Tudo bem, foi uma ferramenta que te ajudou a ti. O gajo foi à caça e não conseguiu apanhar ninguém. Teve que fazer jejum, não é? Exatamente. E é agora, mais uma ferramenta. Agora não, agora são 3 refeições diárias. Agora pronto, e Não depois é que há para os dois lados. Ou há aquela malta que é tipo, não, comigo o que funciona são 16 horas de jejum todos os dias. Tudo o que é taxativo vai lixar-nos a longo prazo, porque um dia mais tarde nós vemos, afinal houve um dia que eu até comi e senti-me bem. Quer dizer que esta crença toda que eu tive aqui a criar e que pus argamassa em cima dela está a começar a quebrar o molde? Claro que sim, porque a ideia era tu não teres crenças 100% vincadas. Uma coisa é a crença de treinar faz bem. Ok, há crenças que podemos ter e que nós sabemos que estão alicerçadas na ciência, que há a conjuntura suficiente para nos dizer, ok, isto é capaz de ser verdade. O tabaco provoca cancro. Sabemos que sim, que há de facto muita... Há bíblias de literatura que sugerem que assim seja. Agora, há outras que é do género, o que funciona bem contigo pode não funcionar bem com outros. E sim,
eu acho que eu próprio já dei por mim a sentir que não estava a treinar se não tivesse a fazer aqueles moldes típicos de 4 séries de 8 repetições de alguma coisa. E a verdade é que houve treinos em que eu fiz 2 séries só, mas ou por ter feito com mais intensidade ou com mais convicção, e a intensidade aqui pode não ser necessariamente mais carga, mas por eu ter feito aquilo mais condensado, porque se calhar estava com menos tempo e deixei fluir e fiz uma coisa se calhar mais pronto, mais curta, ou se calhar em vez daquele exercício hoje não estou a sentir este exercício, passo para outro. Se eu conseguir libertar o meu cérebro, que eu acho que é o mais importante de tudo, deixar-me fluir e não alimentar só aquela crença de que aquele template é que era o correto. E se eu deixar fluir mais, divertir-me um bocadinho mais, eu a longo prazo eu acho que consegui mais estímulo e mesmo mais adaptação fisiológica porque estava feliz a fazer. E eu acho que logo aí há adaptações neuromotoras que nos permitem também Ou E a seja, ter mais felicidade é resultados. altamente motivadora, né? Porque quando tu estás Yeah. contente, estás feliz, estás calmo, tu fazes. Quando aquilo é tipo, tenho que ir agora para o ginásio e ficar ali 1 hora a É um stress, encher, é mais um né? stress. É um stress do caralho. ou então estou cheio de pressa e vou lá meia hora e tenho que vir a correr e não sei quantos. Mas tu aí disseste uma coisa que me parece interessante, que tem a ver com a questão da identidade, não é? Ou seja, que é um bocado o que estamos a falar desde o início. Se nós fazemos aquilo porque nos sentimos bem ou fazemos aquilo porque nos sentimos mal. Ou seja, se a pessoa não está bem consigo, não está fisicamente bem, não se sente bem, não é? Quase que não gosta de si e vai para o ginásio para ser diferente. Epá, o Estás a dizer efeito que é uma psicológico, motivação negativa, né? o efeito psicológico disso é um bocadinho mauzinho, não é? É. Outra coisa é se nós vamos porque nos sentimos bem depois disso e, portanto, isso dá-nos. A gente consegue libertar os ombros e estamos fixes, não é? Portanto, acho que a motivação com que a pessoa vai, com que a pessoa faz, até porque quando está a fazer ou está a pensar também nos problemas que vai ter que resolver, ou pode descontrair em vez de estar a fazer yoga, está a fazer exercício, não é? Portanto, o yoga também tem um bocado a ver com a libertação da mente e, portanto, se a pessoa está a fazer exercício e está concentrado no exercício, acaba também por ter o mesmo efeito que teria, ou parcialmente um efeito de Mas yoga. repara, tu estás na melhoria já. Eu concordo contigo, mas é a melhoria. Mas o que o Bruno disse no início, que é, eu prefiro qualquer que seja a motivação que as pessoas pelo menos estão a fazer exercício, porque a maior parte das pessoas não faz exercício. Certo, mas se tu fizeres o exercício de forma em que isso vai acrescentar mais stress para ti, para o teu corpo e para a tua cabeça, tu não estás a fazer isso, não estás a fazer bem a ti E próprio. provavelmente vais deixar de fazer. Lá está, pronto, nós temos de ter aqui cuidado com os dois extremos, não é? Porque os dois extremos estão a acontecer demasiado. Lá está, por isso é que eu acho que nós estamos num patamar, ou se calhar não sei se já atingimos o pico daquilo que vai ser os extremos. Nós estamos claramente num mundo em que as pessoas de um lado, ou que se consideram de um lado, estão a picar demasiado as outras. Já nem sequer há um aperto de mão aqui no meio, é logo um bloqueio a meio. Tu vais votar nesse gajo, tu vais fazer isto, tu vais fazer aquilo, é logo. E isto está-se a transportar para a atividade física também. Eu já ouvi coisas tão estúpidas como um crossfitter, que são mais conhecidos por fazer trabalho mais funcional. Eu nem gosto muito dessa palavra, mas nós entendemos o treino funcional, se calhar de uma forma muito ligeira, utilizamos esta noção que é como quem diz exercícios que utilizam vários músculos de uma só vez e que têm, em vez de ser só com a função, digamos assim, de hipertrofiar um grupo muscular ou isolar um músculo, utilizamos vários músculos. Um agachamento é mais funcional, por exemplo, do que uma coisa em que só Levantas leg um extension, peso. em que estamos só a fazer isto. Pronto, por aí. E então houve um bocadinho essa cultura e essa rigidez cultural criada, por exemplo, nos treinos funcionais como o CrossFit, em que se alguém fizesse uma coisa mais virada para a musculação convencional, em que isolava um músculo, é tipo, o que é que foi? Vais pôr uma tanguinha e vais para o palco? Havia um bocadinho aquela... Logo aí havia muita separação. Vinda de um método, que é o CrossFit, que supostamente é conhecido, e o seu trademark é mesmo por ser eclético e ter um bocadinho de halterofilismo, um bocadinho de powerlifting, um bocadinho de ginástica, um bocadinho de atletismo, mas quer dizer, culturismo já não. E havia ali um bocadinho quase que se criam contraculturas à volta pronto, com muito marketing à mistura. A mim, sabes o que é que me preocupa nisso? É essas contraculturas e esses nichos, essas guerrinhas de nicho. É essencialmente entre as pessoas que estão a fazer exercício.
Aquele faz crossfit, aquele faz outra coisa. E depois há uma guerra nesses dois. Mas o nosso problema, em termos de sociedade e de humanidade, é os gajos todos que não estão a fazer exercício, que é a esmagadora maioria. É. E depois temos um problema com o Serviço Nacional de Saúde. Exatamente. Que isso depois, Não não é? é? Isso depois vai extrapolar para todos os outros problemas que nós temos na sociedade e das pessoas estarem, pá, dói-me o ombro, então vais ao médico, toma lá um medicamento, né? Mas dói-te o ombro porquê? Né? Mas, Porquê que te já- dói o ombro? Antes mas de já- tomar o já agora, medicamento. tu começaste com esta história toda do exercício por causa de seres duplo? Não, começou quando eu tinha 9 anos e vi um filme do Bruce Lee. Perdão. Aliás, era um filme sobre a vida do Bruce Lee. Ele já tinha falecido há muitos anos, ele morreu em 1973 e eu nasci em 1984. Portanto, quando eu tinha 9 anos, fui com a minha avó ao cinema ver um filme chamado A Vida de Bruce Lee, que era uma biografia do Bruce Lee, com outro ator, obviamente, e fiquei agarrado àquilo, não sei, houve qualquer coisa naquilo que foi tipo, olho para aquilo e eu queria ser o Bruce Lee. Pois é, o Bruno foi influenciado pelo Bruce Lee e nós aqui no Bitalk queremos influenciar os empreendedores e empresários do futuro. Se conheces alguém que devia ouvir o Bitalk, partilha com eles. Olha, também podias ser cantor. Exatamente, pronto. Por acaso não foi a biografia do Pavarotti que ainda não tinha surgido, foi a do Bruce Lee, pronto, calhou. E às vezes pergunto-me, será que isto, as artes marciais já ia estar em mim e o movimento? Ou será que naquela altura eu era tão impressionável como jovem que eu se calhar podia ir ao cinema e ver a biografia do Pavarotti. Pavarotti e E dizer, hoje é serias um isto, cantor. é isto, vou ser um tenor. A partir de agora, deixem-me no São Carlos todos os dias que eu vou às matinés treinar. Não sei, não faço ideia o que é que surgiu primeiro, se era o gosto do movimento. E no outro dia fizeram-me esta pergunta: o que é que eu vi no Bruce Lee? O que é que eu vi? Eu acho que foi duas coisas. Foi o carisma, obviamente, mas isso é uma expressão muito lata, não é? Carisma pode significar muita coisa. Mas o olhar dele, havia qualquer coisa no olhar dele que para mim era verdadeiro, não era representação. Eu até estabeleci esta comparação com o olhar, por exemplo, do Jack Nicholson no Shining, que o Kubrick esforçou-se para conseguir aquele olhar durante pá, aí 30 takes e o homem estava morto já, o Jack Nicholson, e finalmente conseguiu aquele olhar assim, que está tipo mesmo tipo, eu estou exausto, mas há aqui qualquer coisa negra dentro de mim que está a despoltar. Aquilo é um ator, aquilo é personagem. Ele estava a montar a personagem com aquele olhar. O Bruce Lee não, olhavas para ele durante os filmes. Tudo bem, havia a vingança, havia qualquer coisa na história, mas era, isto é mesmo ele. Eu não acredito que ele não seja assim na vida real. E dizem os relatórios e os amigos e a mulher, a ex-mulher, a mulher e os filhos dizem que sim, que ele era muito assim. Ele era tão intenso quanto nos filmes e ele punha muito quem ele é e que é a filosofia dele nos filmes. E eu não sei se isso foi mais impressionável para um jovem de 9 anos que obviamente na altura não sabia explicar isto, mas alguma coisa me tocou. E outra coisa foi o aspecto físico, porque de repente vemos alguém que tem um físico porreiro, não é? Esteticamente falando, mas que dá uns socos e uns pontapés com uma mestria fantástica e fazia cada pontapé. E hoje em dia, já tendo incorrido em várias artes marciais, eu tenho uma noção que alguns pontapés eram básicos, mas ele fazia de uma forma super virtuosa que fazia a coisa mais básica parecer extraordinária. E isso para mim tem muito mais valor do que pessoas que dão um duplo salto mortal, mas que A componente estética, não é? a componente estética. E todos nós sabemos apreciar bom movimento. Todos. Às vezes não sabemos explicar. Eu posso ver aqueles bailarinos contemporâneos que começaram pelo ballet contemporâneo, pela dança contemporânea, e se calhar não têm tanta técnica, não têm aquele trabalho clássico que tem o artista de ballet clássico, que depois envereda pelo contemporâneo, e há diferença. Eu não sei explicar onde é que está a diferença. Eu não tenho esse know-how técnico, mas eu olho, há diferença. Isso Aquele é tipo tem ali matemático. Tu observas as movimento. pessoas no movimento, sem ser no No dia a dia, No toda a ginásio. hora. Ah, é? Toda a hora. A correr, consigo perfeitamente ver, ou sinto que consigo ver, por exemplo, aquele maratonista que está a utilizar só o coração e a alma para dizer eu não vou desistir nem por nada, mas tem zero técnica, e consigo ver aquele que precisa de usar pouco o coração e a alma porque tem a técnica lá. E é isso que um personal trainer deve fomentar. Não é que a pessoa não possa utilizar um pouco de si, da sua alma, mas quer dizer, nós devemos ter uma competência técnica para não fazer tudo tão em esforço, para não estar tão tensos. Mas isso é numa questão mais profissional ou mesmo, quer dizer, se o meu trabalho não tem nada a ver com desporto qualquer, isso também é importante?
Sim, sim. Porquê? Para treinares melhor, para teres melhores resultados? Qual é o Para objetivo? tudo, até a forma como tu te sentas na tua cadeira no dia a dia vai influenciar muito a tua postura a longo prazo, não é? Certo. Tudo bem, já sabemos que aquela coisa é um bocado de mito, aquela coisa endireita às costas. Para algumas pessoas isso até é um bocadinho, lá está, a cada um o seu. E há pessoas que têm hiperlordose. Tem hiperlordose, portanto tem um bocadinho aquele rabo de pato, não é? Que tem tipo o rabo um bocadinho mais saído, porque tem aquela curvatura, aquela hiperextensão da zona lombar e que faz com que até tenham os glúteos mais sobressalientes. Que é uma coisa Isso é porque super estão sexy. Estão sempre a tentar endireitar as costas, é isso? Não, é a mesma curvatura. É como há malta que tem um bocadinho, quase toda a gente tem um bocadinho de escoliose, mas há malta que tem mais pronunciada, há malta que tem mais cifose, que é o arredondamento na zona escapular, portanto, na parte superior das costas tem um arredondamento A mais para a corcunda, frente. né? A chamada Exato, corcunda. a chamada corcunda, exatamente. E há quem tenha, e às vezes até acontece as duas coisas, não é? Epá, Aquele já, S. já não me consigo estar sentado como deve ser. Yeah, meu, Já tipo, eu estou bem, meu. Ou Tô bem. seja, se eu tiver muito tempo em pé, eu tenho um bocadinho dessa hiperlordose. E então, se eu tiver muito tempo em pé, estou na fila das finanças, por exemplo. Não, vocês hoje em dia fazem tudo online, portanto isto não serve para vocês. Mas pronto, imagina que era uma pessoa arcaica como eu, com IT, Sim, e tem que ir para as finanças durante 2 horas. é por altamente motivador estar numa fila das finanças. É sim. motivador, exato. Eu observar as pessoas e não sei, ouvir bebés a chorar, ouvir reclamações, pronto. Mas eu estou em pé durante algum tempo e eu sinto uma compressão óbvia na zona lombar por causa desta hiper extensão que eu tenho da zona lombar. Então, se eu me sentar e de repente deixar relaxar e até me entortar todo, aquilo dá-me um alívio e dá-me um alongamento às costas brutal. Agora, eu não devo fazer isto o dia todo, como é óbvio, mas se alguém nessa altura olhar para mim e disser endireita às costas, isso está errado, não é? Porque eu se calhar tenho ali uma descompressão e é tipo, que alívio, bolas, eu estava mesmo a ter este efeito contrário que eu agora estou a contrastar com este alívio que eu estou a ter a sentar-me. Portanto, tudo isto importa para responder à tua pergunta. A forma como eu ando, eu todos os dias vou dar milhares de passos e se eu tenho os pés um bocadinho mais para dentro ou um bocadinho mais para fora, vai fazer a diferença. Mesmo nas tuas costas, em todo o teu corpo. Em Né? todo o corpo, vai ter. Há sempre um músculo que eu estou a utilizar mais do que o outro e que depois, inclusive, se eu um dia for fazer exercício, se calhar é esse músculo que eu recruto primeiro. É o mesmo que eu ter um empregado na minha empresa que é bom, não é? É melhor que os outros e por causa disso eu dou-lhe o trabalho todo e aos outros dou pouco. Eu acho que devo dividir mais e o próprio personal trainer olha para isso e consegue perceber se a pessoa está a favorecer mais uma rotação externa, interna, se está a utilizar mais o glúteo, se está a utilizar mais, sei lá, algum tipo de músculo que possa inclusive vir a prejudicar o seu bom funcionamento a longo prazo. Como tudo, o equilíbrio é aquilo que conta, não é? É o que estás a Sim. dizer. Aqui não é só o depende. equilíbrio, é se calhar posicionamento correto. Não, o nosso Não, corpo estou a tem falar uma física. do equilíbrio físico. Sim, não é? mas Equilíbrio de Vários- todos os ossos. Um atleta, utilização- por exemplo, utilização não dos deve vários- requerer. A palavra equilíbrio pode não caber muito bem na dieta de um atleta, por exemplo. Estás a dizer porque o atleta está sempre a procurar o desequilíbrio, é isso? Sim. Eu acho que para ser pódio em alguma coisa, pronto, agora se falar, por Aham. exemplo, de um atleta, lá está. Isto depois depende das variáveis que temos em jogo, mas um atleta, um Cristiano Ronaldo, tem que ter claramente algumas coisas mais fortalecidas do que outras. É normal que para ele conseguir fazer sprints muito velozes, haja músculos mais encurtados e mais prontos a responder. E se ele, Ok. sei lá, se ele cometer o erro, se calhar de alongá-los demasiado e a longo prazo conseguir uma distensão um bocadinho maior, é possível que ele perca velocidade por causa disso. Já há reports de atletas que fizeram isso ou que praticaram se calhar algum yoga a pensar que estavam a fazer melhor e se calhar deram ali alguma atenção a músculos que é tipo, tens isto muito encurtado. E para a longevidade esse equilíbrio fazia sentido trabalhar, mas depois perderam velocidade para a sua tarefa em questão porque aquele músculo era preciso estar encurtado. Mas estás a falar de atletas Sim. e quando estamos a falar em longa competição, eu acho que é a opinião generalizada, não é? Não sei até o que é que tu pensas sobre isso, que as pessoas que praticam desporto de forma profissional, diríamos assim, que alcançam o desgaste dos ossos, dos músculos, etc. Ou seja, que às são vezes pessoas, tem saúde pior, né? e são pessoas que acabam por ter problemas de saúde a posteriori. Isso é assim, efetivamente? Eu sou cada Qual é a vez tua mais. observação? Ou seja, Até foi o que eu o vou grande dizer, porque nós desporto faz precisamos mal. deles, nós precisamos deles, mas a especialização cada vez mais é uma coisa que a mim me assusta. Eu dou graças a Deus, Nosso Senhor Bruce Lee. Eu dou graças a Deus, Nosso Senhor Bruce Lee, por eu nunca ter sido atleta de alta competição, porque eu estou com 39 e sinto-me como se tivesse 22.
Pronto, mas confirmas aquilo que eu estava a dizer, é isso? Confirmo, há bons casos, não é? Temos o Cristiano Ronaldo, que ainda agora falei, que tem 39, tem a minha idade, fez agora, não é? Epá, e o gajo está no mais alto nível. Quer dizer, pronto, se calhar Não agora dizem, sabes. não está no melhor campeonato do mundo agora. Epá, Não, mas o eu acho que homem a está questão que o incrível. José está a dizer é diferente. É, quando ele tiver Mas 60, sim. 70 anos, ele vai sofrer as mazelas disso. Mas o que tu estás a dizer, que é muito interessante, é nós precisamos dessas pessoas porque essas pessoas inspiram, né? O Cristiano Ronaldo inspirou milhões de pessoas em todo o mundo. Inspiram e todo fazem avançar a bitola, não é? Fazem Yeah. avançar a bitola do próprio desporto. Se o desporto hoje em dia já não é, todos eles dizem isto, eu não sei, nunca joguei futebol, muito menos naquele seio, mas todos eles dizem qualquer coisa como jogar futebol agora não tem nada a ver do que era jogar antes. Aliás, muitas pessoas dizem é impossível comparar o Eusébio com o Cristiano Ronaldo porque era outra coisa. Era outra coisa, não era tão profissionalizado, Sim, não sim, havia não havia as preparação técnicas. física, Sim. Não muitos era- deles eram estás a dizer conhecidos é por que o acabar Ronaldo- o jogo e ir Exato. fumar um maço, não é? Uns com os outros, ou ir beber whisky na tasca, e, pá, e as coisas eram completamente diferentes. Mas é por causa de pessoas como o Cristiano Ronaldo que a bitola vai subindo e que nós olhamos e vemos, espera aí, se ele faz toda aquela preparação física fora do campo e aquilo resulta, então se calhar temos aqui qualquer coisa. E até pessoas como eu, não é? Que somos preparadores físicos, até acabamos por ganhar com isso. Quer dizer, estão a ver, pronto. Temos agora aqui um exemplo. Ao Cristiano já dás ouvidos, não é? Pronto, eu tive-te a dizer durante 30 anos, mas não me ouviste. Ao Cristiano já dás ouvidos porque ele tem provas dadas. Exatamente. Agora, se ele vai ter problemas ou não, é possível, não é? É possível. É provável. Porque a quilometragem dele é muito grande. É provável É porque ele está a quilometragem. levar, ele está a levar ao limite, né? E é normal, Está. quando nós queremos, quando o ser humano quer atingir, por exemplo, estávamos a falar ainda há pouco sobre o João Garcia, e que nós estávamos a falar sobre o montanhismo, e ele dizia: pá, tu chegas àquele nível de altitude e é a zona da morte. Pois. Tu se passas dali, o teu corpo está a morrer. É. Né? É normal, fisicamente E é estás a normal. morrer. E portanto, Se alguém se assustar com isso, é dizendo, pá, devia estar preparado para saber que isso ia exato. acontecer. Agora, se queres chegar ao topo do Everest, tens que passar a zona da morte e tens que ficar lá. E a mesma coisa se aplica no desporto. Se tu queres ser o melhor do mundo, pá, tens que treinar mais, né? É. Tens que fazer sacrifícios e Tens de tens que estar levar o corpo tens ao de estar limite. nessa zona da morte. Na É que prática. começas a entrar com o corpo na zona da morte. E voltamos às crenças, alimentamos algumas crenças que depois para o dia a dia, quando voltamos à real, não são necessariamente saudáveis. Yeah. A cena do ou vai ou racha é preciso ter, pelo menos em 20% ali daquela parcela do desporto, desde o futebol ao MMA, seja o que for, mas depois para o dia a dia não é ganho assim, o dia a dia é muito mais uma maratona do que um sprint, acho eu, não é? Portanto, às vezes aquele mindset tem que ser reformulado. E acho que os psicólogos do desporto não gostam de falar em reforma, gostam de falar em transformação. Portanto, se calhar agora a partir dos 40, os Cristianos Ronaldos da vida, se calhar precisam de reformular um bocadinho a forma de pensar e relaxar um bocadinho mais. Eu próprio, apesar de não ser atleta profissional, nem nada que se pareça, senti a necessidade disso. Houve uma espécie de uma crise de meia-idade antecipada que já tive, antes de ser pai, e que me forçou-me a olhar um bocadinho para a forma rija como eu vejo as coisas, e se calhar eu próprio entendia mal algumas filosofias, inclusive é do Bruce Lee da vida, e que achava que tudo era mete mais carga, faz mais, e eu próprio estou a aprender muito isto comigo. Mas isso é um bocado naquela de tu fazes como. É a questão de nós confundimos muitas vezes os objetivos com os meios, não é? Ou seja, e às tantas tornamos o meio como objetivo. Portanto, Exemplo. no exemplo concreto aquilo que estás a dizer, o exercício em si não é um objetivo, é um meio para nos sentirmos bem, não é? Portanto, e se nós passamos a ter essa visão muito fechada sobre o exercício, tem que praticar e tem que fazer e tem que não sei o quê, não sei quantos, acabamos por nos focar naquilo que não é o mais importante, não é? O mais importante é o que é que esse exercício traz para a tua qualidade de vida, não é? Portanto, acho que esta questão sempre, medirmos sempre em tudo na vida o que é que estamos a fazer. É o nosso objetivo ou é o meio que nós temos para atingir um objetivo mais importante? Não é? Sim, eu Sim, tenho sim. um bocadinho mixed feelings, quer dizer, há dias em que o treino é o meu objetivo e há dias em que o objetivo é outra coisa e o treino é o meio para lá chegar. Se houver um dia em que o meu objetivo é o treino, tudo bem também. Acho que uma pessoa não se pode cobrar por isso. Nem sempre é suposto ser uma coisa de vai e faz, mesmo quando não te apetece. Às vezes apetece e parece que o próprio objetivo do dia é o meu treino que eu vou fazer às 5 da tarde, não é? E nesses dias eu não penso tanto
Não penso tanto no que vai surgir por causa de eu ter feito o exercício. O exercício em si está-me a dar o prazer. Portanto, eu acho que podemos ter aqui uma espécie de um. Mas tu atenção, também porque o és exercício- Podemos agarrar nessas duas mas vertentes e atenção, dar o as mãos. exercício também liberta um conjunto Apertar. de hormonas que trazem É. o prazer, não é? É. Portanto, isso pode ser um sinal de vício do teu lado. É isso que eu ia dizer. É que tu Eu acho o contrário. já Eu acho estás o numa contrário. faixa especial, não é? Se alguém bebe copos para relaxar, é o relaxamento que procura, não é o copo em si, se calhar não é a bebida, não é? Pronto, então tu estás à espera que se libertem essas hormonas que te deem esse relaxamento, que te deem esse prazer. Tens a Não, eu expectativa estava a ir dessas mais hormonas. pelo contrário, eu estava a dizer que o movimento És em quase si, um viciado aí. ainda antes hã? de eu, depende, o movimento em si e o foco que eu estou a ter, aquele mindset, aquele mindfulness que eu estou a ter enquanto estou a fazer o exercício, eu ainda não estou a sentir esse pós, eu ainda estou durante, isto ainda é intratreino, portanto por vezes o meu prazer está aí, está no durante, e é um prazer completamente diferente do prazer do pós. Eu também não gosto de educar muitas pessoas a fazer o exercício só a pensar no prazer do pós. Não estamos a falar de sexo, estamos a falar de... Exato. Que já Mas, agora de aplica-se facto, exatamente do que tu estavas a dizer. não é? aplica-se. O sexo dá durante, não dá depois, não é? Depois é de género, quer dizer, também dá depois, há Também aquela, tens as aquele endorfinas e os relaxamento e hormônios. não sei o quê, Exatamente. mas é o durante, não é? Ou é pronto, é o culminar que dá mais, mas eu acho que tanto podemos educar as pessoas a reconhecerem que estão a ter prazer numa coisa que não sabiam que dava prazer, que é o durante, porque as pessoas tendem a alimentar mais a ideia de que o depois é que dá mais. Um bocadinho como, sei lá, meter um comprimido que vai fazer efeito daqui a 1 hora. E eu sei, e nós fazemos agora, e agora as pessoas também estão muito empenhadas agora na questão dos banhos de gelo e afins. É um bocadinho por aí. Nós sabemos que há um sofrimento durante para ter o pós, e o pós é que vai dar então, ai que sensação fantástica agora. O treino nem sempre deve ser assim, o treino não tem que ser sempre um sofrimento, às vezes pode ser um flow que nos está mesmo a dar prazer durante. E não é necessariamente já as endorfinas, ou seja o que for, às vezes é mesmo o prazer do 1, 2, do movimento, do puxar, do empurrar. Porque ainda vem depois o prazer póstumo, não é? Portanto, eu acho que é possível haver as duas coisas e cada dia é um dia diferente. Mas eu acho que a maior parte da população não consegue olhar para isso assim, nem temos espaço na nossa sociedade para as pessoas olharem para a vida assim. Né? Se tu pensares, estamos a falar dos gajos das cavernas, eles não faziam exercício, certo? Não, era espontâneo. Era espontâneo. Era exercício E se tiveres Que com era uma o enxada estilo- na mão todo o dia, também não fazes Também não precisas ir exercício ao por ginásio, exercício. exato. E portanto, eu acho que para muitas pessoas, esse ponto que tu estás a falar e a forma como tu estás a olhar para o exercício, eu acho que é importante e acho que traz também um propósito e traz algo para tu fazeres e que é altamente saudável e excelente. Mas há muitas pessoas que o que precisam é de incorporar na sua vida hábitos saudáveis e isso é quase suficiente. Estás a É. ver? Ou seja, pá, andares mais, não é? Dares uma corrida de vez em quando, ou ires fazer um jogo com os amigos, fazer desporto com os amigos. Ou seja, não tens que necessariamente dizer assim, ei, às 5 da tarde vou treinar 3 vezes por semana e não posso falhar, não é? Sem dúvida. Aliás, eu até acho que a melhor forma de dizer às pessoas iniciadas é do género: ok, vai ao ginásio 2 ou 3 vezes por semana e faz uma coisa um bocadinho nada mais taxativa. Tens aí um plano e não sei o quê, tenta não fugir demasiado de início. Porque as pessoas ainda não têm uma base, não é? Então precisam de alguma repetição para ficarem um bocadinho mais entendedoras de cada exercício e entrosar no corpo o exercício. E depois o resto alimenta com o exercício espontâneo. Nós temos uma cidade tão bonita e por acaso hoje não é o caso, mas regra geral temos bom tempo, que ainda agora, pá, janeiros, dezembros, houve dias de sol brutais. Eu fui à praia em janeiro, como é que é possível? E alimenta mais com exercício espontâneo, fazes coisas mais divertidas com amigos, vai a pé em vez de ires de carro, vai de bicicleta, nem que seja aquelas bicicletas com o motor, porque mesmo essas obrigam-te a pedalar ali um bocadinho, vai de escadas em vez de dá perfeitamente para fazer um bocadinho mais de exercício espontâneo. E não é só exercício. Porque o sabes? exercício não chega. Às vezes há coisas super simples. Vou dar um exemplo muito prático, que é, se nós conseguíssemos instaurar um hábito nos portugueses, no ser humano em geral, que a seguir ao jantar, em vez de sentares no sofá, o que toda a gente ia fazer era dar uma volta durante 20, 30 minutos, só isso. O impacto que isso teria na saúde, É gigante. na qualidade da tua relação, porque tens 30 minutos para falar com a tua outra metade, né? Com a tua mulher ou com o teu É marido, brutal. coisa que Sem a muitas distração vezes não do- falam. Sem a né? distração das televisões e outras coisas que nos tirem do momento. Ou seja, um passeio depois de jantar de 30 minutos teria um impacto na saúde dos portugueses
pá, imensurável. Só isto. E Sem nem precisava dúvida. ter todos os dias. Sem dúvida. Estás a ver? 3 vezes por semana. Acabámos logo com os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Voltamos sempre Cá ao está a mesmo. resolução para o Reduziam Serviço bastante, Nacional de Saúde. reduziam bastante. E duas coisas a dizer sobre isso. Há um doutor que é o Stuart McGill, que é expert em problemas de costas, e ele diz: se toda a gente, as pessoas que não caminham todos os dias pelo menos 20 a 30 minutos, caminhar normal na rua, estão a pedir problemas de costas um dia, isso é óbvio que vão ter. Eu ouço aquilo, é tipo, ok, um bocadinho forte, mas está bem, é bem capaz. Porque há uma ativação do core quando nós estamos a andar, e todo aquele movimento de mini rotação que nós estamos a fazer alimenta ali um tipo de esforço, que não é um esforço de alta intensidade, mas que vai lubrificando, vai trazendo irrigação sanguínea às partes certas para não termos tantas potenciais dores de Tu costas. disseste 20, 30 minutos? Ele disse 20, 30 minutos, ele disse Mas 20 a 30 olha, minutos. olha lá o ridículo. Estás a ver? No dia de Acertaste em cheio. 24 horas, não é? Yeah, Ele está a dizer que a esmagadora maioria das pessoas não anda 20 minutos. yeah. Tu disseste muito bem, estavas a falar sobre o efeito físico em todo o aspecto fisiológico, não é? Portanto, eu acho que isso é muito curioso porque não é só a questão do esqueleto, digamos assim, não é? E da musculação. É que se tu andares, também isso influencia bué toda a parte digestiva, toda a parte do intestinal, não é? Porque tu estás Sem a dúvida. movimentar, Os intestinos, é. não é? Ou seja, Favorece a digestão mesmo, já as- mesmo mais do que exatamente, literatura ou seja, sugere isso. e há outra coisa muito curiosa. Há outra coisa muito curiosa que eu gostava de dizer. Eu já li várias vezes que grandes pensadores, por exemplo, o Darwin era um deles, não é? Que caminhavam para pensar. Eu também já ouvi essa teoria que O Einstein sei que o fazia também. Einstein também fazia. Caminhavam para pensar, ou seja, quando tinham um problema que não conseguiam resolver, esqueciam-se, deixavam de lado, iam caminhar, observar a natureza, observar as pessoas. No fundo, não iam pensar, eles iam simplesmente caminhar. E muitas vezes o caminhar ajudava, provavelmente por causa da circulação sanguínea, de todo um conjunto de aspectos fisiológicos que acompanham essa atividade, não é? Acabam por despertar outras ligações do cérebro, não é? E que ajudam de facto as pessoas a pensar, não é? Eu acho que nós ainda nem estamos num 10º das capacidades e das coisas boas que o exercício nos traz. Eu de antes chateava-me um bocadinho quando via malta a meter artigos a dizer: olha o que o exercício físico faz por si. Eu ficava de género: epá, mas é preciso ainda aparecerem mais coisas. Não vale a pena meterem mais coisas, já sabemos que faz super bem. É tipo, Bruno, cada vez mais vamos ver que está ligado a tudo. Mas se calhar Mas eu hoje em dia tenho uma noção diferente, que é já, também aumenta o QI, aumenta o QI. Peraí, então é importante. Então se calhar é importante irmos sabendo cada vez mais coisas. Mas se calhar às vezes nós também damos muita importância às palavras, não é? Sim. Quando a gente diz exercício físico, isso pressupõe uma organização do tempo e do espaço e de si próprio, Exatamente. que pode assustar. Nós pensamos logo assim. Nós não precisamos Tem que ser falar uma em coisa exercício padronizada, físico, não é? taxativa, Não moldada. precisamos falar em exercício físico, basta a gente falar em movimento. Movimento. Mexe-te, pá, mexe-te. Mexe-te, É isso, é tão movimenta, simples como isso. É não é? mexe alguma coisa no teu corpo, vai dar uma volta, vai fazer qualquer atividade. E uma coisa Não é interessante que também sobre isso, só estavas a se dizer. mexer com, como é que é? Só se mexer com os olhos, não é? Não, pá, mexe todo. Mesmo mexer com os olhos, acho que tem umas prioridades quaisquer. Acho que é o Andrew Huberman que diz que se uma pessoa fizer assim de um lado para o outro, era o que é que fazia? Fazia uma coisa qualquer no cérebro que ajudava Mas faz, tens yoga dos a olhos. regular qualquer coisa. Tens Não sei o yoga que é dos que era. olhos mesmo. Yoga dos olhos, exatamente. Portanto, há aí qualquer coisa, ou ajuda a estimular o nosso lado esquerdo e o nosso lado direito, hemisfério esquerdo e direito do cérebro para maior concentração mais tarde, uma coisa assim qualquer. Portanto, até isso pode vir a dar fruto. Relativamente às caminhadas, uma coisa interessante foi, eu falei com um senhor que é o Stan Efferding, que ele defende muito essa coisa das caminhadas, e em particular caminhadas de 10 minutos, por ser um bocadinho mais fácil de fazer. 10-minute walks, portanto, caminhadas de 10 minutos após cada refeição. Se nós tivermos 3 refeições assim maiores, portanto, pequeno almoço, almoço e jantar, claro que isto hoje em dia está tudo deturpado, vai haver malta a dizer: mas eu não boto um pequeno almoço que eu faço hoje. Pronto, depois das 2 ou da única refeição que fizeres. Mas pronto, Em vez de se 10, forem- andas 15 minutos depois do almoço e jantar. pronto, por aí. Mas 10 minutos a seguir a cada refeição não só vai ajudar então o trato digestivo, como vai ter exatamente as mesmas e até provavelmente um bocadinho mais benefícios do que um bloco inteiro de 30 a 45 minutos de caminhada. Parece sugerir, a evidência científica parece sugerir que
mais exercício ao longo do dia, nem que seja em doses mais micro, parece ser um pouco melhor a nível de longevidade. Parece ajudar a reduzir mais as causas de mortalidade mais comuns do que um bloco só. Por exemplo, aquela malta que se levanta e faz o cardio de 45 minutos ou de meia hora, ou aquela malta que vai para o ginásio e faz só o seu cardio e depois o resto do dia é bastante sedentário. É melhor ir mexendo em microdoses ao longo do dia do que estar a fazer um bloco inteiro e depois largar e não fazer mais nada ao longo do dia. Yeah. Muito bem, boa dica. Eu acho que isso faz todo o sentido para mim, em termos de lógicos, né? Porque é pensar isto de uma forma holística, e isso dos olhos também faz sentido para mim. Tal como de certeza que deve haver alguém que faz exercício dos dedos dos pés, né? E também deve haver yoga dos dedos. Bem, agora a malta a ficar milionária com produtos para os pés agora. Agora temos os separadores dos pés, também supostamente para provocar algum tipo de elasticidade aos pés e algum tipo de... Eu ainda não estudei bem aquilo, mas a malta mete parece uns anéisinhos entre os dedos dos pés e eles ficam separados, os dedos dos pés, e a malta está ali a estimular E depois ou andas, deixa aquilo a tens que andar. separá-los. Há malta que anda com aquilo, acho que sim. Não sei, Pá, tenho que estudar melhor isso. Minhas filhas têm uns brinquedos assim, eu não tipo consigo- uns donuts com uns buracos. Agora vou enfiar os donuts delas assim nos dedos dos pés e ando em casa. Estás a ver? Estás a ver? Minha mulher vai dizer assim: o que é que se passa aí? Eu não consigo estar a Exercício par yoga. dos fads todos, né? Agora há tudo, não é? Agora temos Não, aquele mas o meu hot ponto é, stitch tape e não sei. Porquê que há tudo? Há tudo porque nós somos altamente maleáveis, né? Nós mexemos, nós temos tantos músculos, tantas coisas, nós mexemos para todos os lados. O que nós temos é que nos mexer e fazer coisas. Eu acho que sim. E tu notas isso muito bem quando falas com um engenheiro que está a fazer robótica e que está a fazer um robô, né? E agora temos cada vez mais robôs a aparecer e robôs humanoides. Pá, fazer uma mão de um robô mexer-se e parecer humana, pá, é do caralho. É a tarefa mais. É mesmo carrada muito de hipóteses, difícil, não é? não é? Portanto, estamos só a falar uma mão. Fazer um corpo humano, em termos de engenharia, dos motorzinhos e o que é que puxa e o que é que não puxa, é mesmo muito difícil, Pá, fogo. não é? Calculo. Isso só prova que, pá, nós somos um ser altamente complexo e temos que olear essas E junções todas. depois há uma questão que tem a ver com a idade. Que acho que é um aspecto importante. Tu ainda há bocado estavas a dizer, tens 39 anos e tiveste uma crise e não sei quantos, mas que ainda te sentes com 20 anos, não é? Fisicamente completamente. Pronto, eu já tenho mais de E de 60. cabeça também. Eu também tenho mais de 60 anos e também me sinto como se tivesse 20 anos. Mas Sente-se e nota-se. E nota-se, repara, parece. mas há uma questão que é importante, que é nós corremos todos o risco de sermos aprisionados pelo corpo, não é? Porque naturalmente a nossa cabeça, o nosso pensamento, a nossa mente não envelhece da mesma forma que envelhece o corpo. Portanto, e se nós cuidarmos desse invólucro, não é? Portanto, na prática o corpo é o nosso invólucro, não é? Se nós cuidarmos minimamente desse invólucro, temos mais oportunidades de viver com melhor qualidade e isso condicionar-nos menos a nossa mente, não é? Porque o grande problema das pessoas que têm limitações, têm doenças físicas, ou seja, aquilo que for, é a forma como isso influencia a sua mente, o seu modo de estar, o seu bem-estar diário, os seus pensamentos. As pessoas ficam bloqueadas, ficam aprisionadas, não é? E mesmo tendo uma mente, como estavas a dizer, uma mente jovem, não é? Mesmo que a pessoa pense, eu posso fazer isto, posso fazer aquilo, mas às tantas começa a dizer, epá, já não é para a minha idade, não é? Eu não vou fazer aquela corrida porque se calhar depois vou ficar à rasca, não é? Depois fico 2 dias, não consigo mexer. Exatamente. Eu ouvi uma coisa brusca em relação a esse mindset um dia destes. Alguém disse isto de uma forma que eu concordo, mas também não queria ser assim muito controverso nisto. É só mesmo para dar um exemplo. Que pior do que ter cancro, foi o que disseram, eu ouvi e achei que faz algum sentido, é o diagnóstico do cancro. Assim como uma pessoa ouve que tem cancro, deve haver ali qualquer coisa que se alimenta cá dentro, um derrotismo que começa, para alguns, a subir, para outros a subir com menos intensidade, mas nevertheless, se ouvirmos alguma coisa má, nomeadamente, e agora voltando então ao tópico em questão, se alguém disser, isto a partir dos 40 é sempre a descer, eu acho que a minha crise antecipada de meia-idade foi por aí, porque eu sinto-me tão bem que eu estou cheio de medo de perder aquilo que tenho. Nomeadamente, os saltos mortais que eu ainda dou, os pontapés no ar, as minhas espargatas, o peso que eu ainda levanto, porque aquilo dá-me prazer efetivamente fazer coisa.
E então eu tenho um medo gigantesco de algum dia sentir, pronto, a dada altura, o meu último salto mortal foi feito há um ano atrás. Foi o último salto mortal que eu dei. Estás a sofrer por antecipação. E estou a sofrer por antecipação. E isto é muito inculcado por outros, porque não fui eu que fui fazer a pesquisa de que a partir dos 40 isto era começar a descer, e toda a gente já tem os números na cabeça, que há a perda de força é 1 a 2% a cada 10 anos, a partir dos 40, é assim uma coisa qualquer. Eu prefiro nem saber estes números de cor, mas acabo por ouvi-los tanto que inevitavelmente vai ficar um bocadinho entrosado na minha cabeça. E de repente temos pessoas com 50 anos a achar que já não é para a sua idade, temos pessoas com 60 anos a achar que se calhar o exercício, a musculação já é tarde demais e já não vale a pena e não sei o quê. E a verdade é que nós vemos resultados em toda a gente. Até pessoas com 100 anos já fizeram exercício e de repente tinham dificuldade em levantar-se de um sofá e de repente já não têm tanta dificuldade. Portanto, logo aí, o potencial é para todos. Olha, o meu pai com 100 anos ainda fazia exercício. A sério? A sério. Fantástico. Fazia aqueles steps. Todos Uau. os dias. Mas e claramente sentia-se. E isso manteve-o. Atenção, prolongou. Isso, e o Tocha ia dizer, e bem, isso tinha influência direta no bem-estar dele, que é uma coisa incrível. Porque quando ele deixou de fazer, ou momentos em que deixava de fazer porque estava doente ou não sei quantos, isso sentia-se na falta de mobilidade. Pois. Eu senti-se na forma de estar. Mas o que eu senti era mesmo isso que tu estavas a dizer: era a prisão da mente num corpo. Uhum. E acho que essa é a cena mais. Acho que é um tema muito interessante que tem a ver com a longevidade, seja da mente, seja do corpo. Tem a ver também com questões de biohacking. Eu gostava que nós falássemos um bocadinho sobre. Há muita gente a trabalhar o corpo com hacking, não é? Desde pessoas a mudar literalmente coisas no corpo biologicamente, a pessoas a fazerem exercícios específicos para trabalhar determinadas coisas. Acho que são uns temas muito interessantes que vamos ver já a seguir na nossa versão mais estendida que nós passamos nas plataformas digitais, porque agora nós vamos à nossa frigideira, que tu estavas super curioso. Estava, agora olha para Ela tem ali uns ingredientes do Bitoque, né? Portanto, gostas de Bitoque? Tens que escolher um dos ingredientes. Ok. Abro eu? O bife, claro, então. Isto nem devia ser, se bem que o ovo também, eu também. Isso é o bife ou ovo? Proteína. Proteína. Prota. Ora bem. Então podes ler em voz alta e responder. Epá, as perguntas difíceis desta hora. Quanto dinheiro é suficiente para não teres de pensar em dinheiro? Isto é uma pergunta literal ou é filosófica? É o que tu quiseres. Tanto faz, é o que eu quiser. Pá, é o que tu quiseres. É. Se calhar é mais filosófico. É capaz de ser mais filosófica, que eu acho que não sim. sou péssimo. Eu gosto de dizer que detesto dinheiro, detesto e adoro. Eu acho que a frigideira sabe isso, por isso é que está-te a perguntar isso. Não só que detestas, é que. Uma coisa é certa. Eu sou aquele gajo que diz: eu odiava ganhar o Euromilhões. Eu acho que ia acabar a dar o tiro na cabeça. Eu sou goloso e... Não é goloso. Se me derem 10 coisas à escolha à minha frente, eu fico uma tarde inteira a decidir. Se forem todas apetecíveis, não é? Ai, meu Deus, basta ir à Netflix e ficar ali um bocadinho, que é tipo, pronto, que filme é que vamos ver hoje? Ficamos meia hora, dá-nos o sono, Portanto, tu não não podes entrar num buffet. Posso, porque aí dá para comer tudo. Não Né? comes. Não tenho que escolher só uma coisa, aí não é binário. Mas quanto dinheiro? Bom, o dinheiro para as coisas básicas, não é? Para providenciar e para ajudar a providenciar no seio familiar. O dinheiro suficiente para conseguir fazer os investimentos que eu quero e me apetece no que diz respeito à minha academia, ao meu estúdio, seja o que for que eu tenho. Neste momento tenho um estúdio privado, portanto estamos até bastante apetrechados, mas dá-me prazer ter o dinheiro suficiente para... Vejo uma coisa qualquer, olha, um novo fad, uma brincadeira qualquer, um biohacking, uma coisa qualquer, e a dizer, olha, vamos encomendar isto, daqui a 3 dias chega, porque eu quero experimentar este novo produto e tenho aqui um cliente meu de personal training que também iria usufruir bem deste produto. Pronto. Isso para mim é importante. Depois, para devaneios, devaneios, não é devaneio nenhum, mas para viagens e afins, sou zero materialista no que diz respeito ao carro. A carros, se vocês vissem o meu carro iam perceber que parece uma latrina, mas eu gosto de pensar que pronto, é tempo que eu não perdi no carro, perdi noutras coisas a desenvolver por isso é que eu leio mais porque não arrumo o carro, faz sentido, faz todo sentido, é desculpas minhas, mas não seria muito. Eu acho que no fundo estás a dizer o dinheiro suficiente para tu não andares a pensar sobre isso e continuares a fazer os teus projetos mas de não vida. seria muito. Uma coisa que eu gostava de ter, pronto, se houver um lado mais megalómano meu que ajuda a responder a isto, é se eu tivesse todo o dinheiro do mundo à escolha, aquilo que eu acho que ia fazer mais
mais até do que viagens e isso, era ter, por exemplo, 2 ou 3 casas em sítios que eu gosto bastante. Isso sim. Mas E ir lá casa, passar um tempo. lar, eu gosto de ter um lar bom, uma casa boa. Muito mais do que, por exemplo, o carro. Há pessoas que é ao contrário. Se eu preciso viver numa casa mais humilde, mas querem ter o maior carrão que vai... Olha, que vai do 0 ao 100. Como a moto, né? Vai do 0 A ao moto 100 da em, Hunter. em 3 segundos. Menos. Menos? Acho que é menos. Que loucura. Sei bem de quem é que não vai experimentar essa moto. Estou a brincar. Isso é que é a moto mais rápida do mundo. Pô, sei bem, isso é para. É preciso, olha, preciso ter força de pescoço. Está-se lá da Hunter. Tenho que apertar o pescoço para conseguir. Mas já, não seria muito. Eu não seria uma pessoa muito mega. Mas é engraçado porque às respeita vezes dinheiro. o exercício interessante sobre o dinheiro, e acho que aconselho toda a gente a fazer esse exercício, é dizer assim, porque nós muitas vezes dizemos assim, eu quero fazer dinheiro, né? E depois quando eu fizer dinheiro vais fazer o quê? Né? E que aí tens aquela velha história do gajo que está a pescar na praia, não é? Que vem o outro e diz, pá, devias ter um barco, e depois com esse barco vais ter uma frota, e depois com essa frota vais ter muito dinheiro, e ele diz, depois vou fazer o quê? Pá, depois vais beber caipirinhas na praia. O gajo diz, pá, mas eu já estou a beber caipirinhas na praia. Não preciso ter uma frota para isso. Yeah. Eu acho que às vezes nós colocamos o fim e o Os meio, objetivos. a questão do fim e do meio, mas queres dinheiro para quê? Para fazer o quê? Há aqui uma coisa em mim que tem vindo a surgir, que é eu estou a virar-me mais, eu admito, eu sou filho único, ok? Estou já a dar o prefácio que é para dar a desculpa de que sou um gajo um bocado mimado e um bocado egocêntrico. Sou bastante egocêntrico. E muito do que fiz nas dicas de Salgueiro, confesso que nos primeiros 5, 6 anos, mas se calhar até mais, era mais 80%, não vou dizer show off, mas era mais 80% marketing pessoal, não é? Porque acontece, e se calhar 20% preocupar-me efetivamente com a comunidade. Porque eu sabia e eu tenho noção do quão prendado sou a nível de comunicação e afins, e então tinha uma perfeita noção de que eu falar de uma determinada forma ou apresentar um determinado exercício ia funcionar bem num vídeo. Ou seja, preocupava-me bastante a estética do vídeo, vindo eu também de trabalhar em televisão. A estética do vídeo e o produto final interessava-me muitas vezes mais do que outras coisas. O benefício que os outros poderiam tirar com isso. É isso que estás a dizer? Não é, atenção, não é que eu não me preocupasse com o benefício dos outros, e a melhor coisa do mundo era ter essa validação, principalmente ao vivo. Se alguém chegasse ao pé de mim e dissesse, por causa dos teus vídeos, eu comecei a ver os teus vídeos e perdi imenso peso, ou foi aquilo que me despoltou a minha vontade de ir para o ginásio, isso para mim era a melhor coisa do mundo. Mas era quase como se fosse, isto é uma grande ferramenta de marketing pessoal, estou a fazer exercícios brutais e a melhorar a minha capacidade de comunicação e a melhorar a minha pessoa, o meu skill, e ainda consigo ajudar os outros. Estou a ver a diferença. Win-win. Não é ao contrário. Não é do género, estou a ajudar os outros e ainda melhoro os meus skills. Não, era ao contrário. Era 80%. Estou a melhorar os meus skills, estou a ficar uma grande máquina nisto e ainda consigo ajudar os outros. Era ao contrário. Agora já estou a virar para o outro lado. Tanto que... Se calhar porque já começaste a ter o efeito do impacto. Sim. Aquilo Sim. que estavas a dizer, das pessoas dizerem obrigado, Bruno, ajudaste. E já tens a sim. responsabilidade Cada também. vez mais. O Covid ajudou muito nisso, porque criei uma comunidade através de treinos online. As pessoas treinam comigo 3 vezes por semana e vi ali uma equipa a nascer e a formar-se, quer dizer, realmente isto é muito agir. Fazemos eventos juntos, eles vêm todos e vêm Começas todos a com sentir- vontade. Começas a ter o peso da responsabilidade. Sim, mas ao mesmo tempo a fartar-me do digital, e desculpem dizer-vos isso, a fartar-me do digital no sentido de está na hora de ter uma academia. Ahá! E fica aqui a grande dica para terminarmos este episódio no canal Q. Nós vamos continuar agora no YouTube, malta, mas aqui agora despedimos-nos. Obrigado por estarem desse lado. Já sabem, estamos de volta para a semana. Bruno, obrigado mais uma vez por teres vindo. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Dan, então agora voltando um bocadinho para o biohacking. Tu fazes biohacking? Ou já alguma vez exploraste alguma coisa à volta disso? Muito pouco. Mas tens ideia do que é? Conseguirias explicar? Tenho. Provavelmente melhor do que eu. Biohacking. Não sei se vocês se calhar explicariam melhor, mas vá. Utilizar os avanços tecnológicos para conseguir de alguma forma melhorar a minha longevidade. Por exemplo. Pessoas como o Ben Greenfield, é que já, muitos desses gajos já foram apanhados um bocado em falso a dizer algumas alarvidades, e então uma pessoa fica daquela. Mas Mas faz parte, estás a ver? Isso faz parte da evolução. Ou seja, pois é assim, temos é que preciso experimentar. experimentarem. É preciso experimentarem, não é? É preciso experimentar. Não, eu não, olha. Eu consigo andar para trás e perceber o quanto eu também raramente na vida usei relógio, por exemplo. E eu sei que o relógio não é um biohacking, apesar de hoje em dia os relógios já ajudarem ao biohacking, mas
eu sou uma pessoa muito minimalista nesse departamento, portanto, mesmo aplicações e tudo que ajudam a regular o batimento cardíaco ou a ver o que é que ainda falta para isto ou para aquilo, eu nunca me agarrei muito a nenhuma. Hoje em dia, se for dar uma corrida, e de vez em quando vou, utilizo uma aplicação que faz a medição típica de quantos quilómetros é que eu corri, só por curiosidade, mas fora isso. Mas em que medida é que isso tem a ver com o biohacking? Tem a ver porque, pronto, a palavra biohacking em si poderá estar mais ligado a tu trabalhares mesmo o corpo de forma mais biológica, mais dentro do corpo, né? Mas a partir do momento em que nós começamos a colocar tecnologia em cima, nós estamos a melhorar, né? Mas Portanto, não se calhar- requer tecnologia ou biohacking? Eu não sei se o biohacking requer, as pessoas Ok. podem nos corrigir nos Não posso ter comentários. dito mal, o meu atenção. ponto é mais, então eu vou levantar outro nome: Human Upgrading, Ok. né? E um relógio, um smartwatch, que te mede coisas, é um Human Permite Upgrading. isso, não é? Por Pois. exemplo, eu uso um relógio que me mede. Porque é que eu uso isto? Uso mais até pelo sono. Mede-me Ok. como é que eu durmo, né? Boa. Eu considero que a dormir é uma das coisas mais importantes, tal como a alimentação e tal como movimentaste. Portanto, tem Mas movimento, eu- alimentação e dormida. Eu não sei se concordo se isso tem a ver com human upgrading, Pronto, mas eu acho que tem. porque na prática o que tu estás a fazer, estás a usar o relógio para te conheceres melhor, para conheceres melhor a tua fisiologia, a tua atividade E física. com base nisso, tomas decisões para Tomas tu decisões, seres pois. melhor. Ok. Mas se calhar aí tem a ver mais com outros aspectos mais intrusivos, diremos assim, do corpo, não é? No biohacking. No biohacking. Sim, por isso é que eu disse, por isso é que eu inventei outro termo. Olha, eu utilizei uma app de sono uma vez e aquilo deixou-me uma paranoiazinha, porque vi que havia ali uma altura em que a minha respiração, aquilo até gravava a minha respiração. Eu ouvi aquilo e fiquei tipo, eu não quero saber mais disto, isto vai dar comigo é Pois, doido. mas a Porque ignorância. se calhar até não é assim tão mau, se calhar não é assim tão mau e eu vou começar a levar isto demasiado a sério e... Não, tens Não é? toda a razão. Eu posso estar a negligenciar coisas brutais que é de género, estás a ver, tinhas usado isto, era só teres ido a uma consulta do sono e isso resolvias. Completamente. Eu tenho a tendência para depois ficar paranoico com aquilo e dizer, quer dizer que eu vou morrer mais cedo? Quer dizer que eu tenho apneia do sono? Quer dizer Não, mas podes eu tenho procurar essa tendência. soluções e à medida que nós tivermos mais tecnologia, tivermos mais conhecimento e Yeah. houver cada vez mais conhecimento, muito mais facilmente, por exemplo, eu Completamente. imagino daqui a uns anos, se essa aplicação tivesse detectado isto, tu já tinhas um assistente de inteligência artificial que te dizia logo, olha, tu provavelmente tens isto, isto e isto, podias ir aqui, podias usar isto, podias usar aquilo. O E problema é o nesse- diagnóstico, eu sou esse gajo. é nesse- Tu provavelmente tens isto. Pronto. Não, mas Que eu isso sou bem passa. mariquinhas. Isso Lá porque eu sou passa. duplo, não penso que não sou mariquinhas. Exato. O biohacking é mais o que estás a dizer, é mesmo trabalhar o corpo, né? Não sei se vocês viram agora, houve uma série de investidores e empreendedores conhecidos de Silicon Valley que iniciaram um novo projeto que eles chamam os Jogos Olímpicos Sem Limite. Traduzido a português é uma coisa de Da Jarda? Com Portanto, esteroides? podes usar esteroides, podes usar todas as drogas que tu quiseres. Portanto, é exatamente igual aos Jogos Olímpicos, mas podes usar as drogas que tu quiseres. Estimulantes. Estimulantes. Ah. Isso faz-me lembrar quando o Churchill mandou não sei quantos, sacrificou ali não sei quantas milhares de soldados. Foi bom tê-lo feito, mas quer dizer, aqueles milhares de soldados ficou assim um bocadinho. É um bocado chato não é? para os soldados que morreram, não é? Mas é um bocado a lógica é Podemos essa. avançar a tecnologia. Podemos avançar a tecnologia por causa disso. Mas não é segredo para ninguém que, que os maiores avanços tecnológicos da humanidade são em tempos de guerra, não é? Yes, sir. Não é? E portanto essas motivações... Não sei bem onde me Eu acho que classificar aí nessa questão. Onde me eu colocar. acho que essa preocupação do ser humano em termos de melhorar o seu corpo sempre existiu e vai continuar a existir. E se calhar o tema é demasiado amplo até para nós discutirmos, porque tem a ver com pessoas que possam querer estender as suas capacidades porque têm limitações, não é? Portanto, ou seja, aquilo que estavas a falar da mão, de programar uma mão, não é? Portanto, isso provavelmente é para pessoas que precisam ter uma mão artificial, não é? Não sei, eu posso levar ao extremo... E teres 3 mãos. Não, de cortar uma mão e pôr uma mão biónica. Pois, há pessoas que fazem... Eu por acaso estava a pensar nisso. Cuidado ontem, com as ideias que dás, que eu estou a ver muita gente a fazer essa ontem estava a brincadeira. ler ontem estava a ler um livro muito interessante que dava um exemplo de uma senhora, pá, não me lembro do nome dela, mas que ela fazia TED Talks, Sim. aquelas TED Talks que nós conhecemos motivacionais, e ela não tinha pés, não tinha pernas, aliás, e tinha várias próteses. Ela é muito conhecida, portanto, se vocês forem procurar, encontram. E ela tinha vários próteses de pernas e utilizava diferentes próteses para diferentes situações. Uhum. Por exemplo, quando ela foi fazer a apresentação no TED, ela usou umas próteses de pernas em que ela ficava mais alta, porque ela achava que estando mais alta
né? Conseguia passar uma imagem daquilo da mensagem que ela ia passar, que ia ter mais influência. E eu fiquei a pensar naquilo, foi mesmo ontem que eu estava a ler isso. E eu, pai, Será que as pessoas será vão que há pessoas que vão cortar as pernas, né? para ter acessórios Para ter diferentes? acessórios diferentes? E por momentos pensei, pá, que estupidez. Mas depois fiquei a pensar mais naquilo. Não sei se é assim tão estúpido. Aliás, eu começo a ter quase a certeza que isso vai acontecer, Eu acho que sim. Se me perguntares se eu apostava já aqui que sim. não é? Então, se isso acontece, né? Esse é o tal human upgrading que estávamos a Sim, falar. mas aí as pessoas podem arranjar desculpas para o fazer, não é? Ou seja, pá, tem problemas de joelhos, sofre com os joelhos e não sei o quê, pronto, olha, então Para mim isso é um mundo muito alguém complicado vai de dizer, entender. olha, não só trocas os joelhos, como trocas todo o resto da perna, portanto, e vais ter outras prioridades e outras possibilidades em termos físicos e fisiológicos, etc. Isso pode acontecer. Eu acho que sim. Assim como há questões de manipulação genética, não é? Portanto, Isso é mais, se calhar, biohacking já, mesmo a exatamente, sério, ou né? seja, em que tu vais mesmo, ou as pessoas vão mesmo querer manipular geneticamente para ter outro tipo de capacidades, ou para ter uma vida mais longa, não é? Porque todos aspiram a ter a nunca morrer, não é? Portanto, e a prolongarem ao máximo a sua presença, mesmo que não sabem o que é que andam aqui a fazer. Mas pronto, mas isso é um tema que vai estar sempre. Quando estamos a falar também lá na treta do Musk, O Neuralink. do Neuralink, não é isso também? E nanorobôs na corrente sanguínea, que é um tema que eu sempre gostei muito, né? Se vocês pensarem, os nossos glóbulos vermelhos levam uma determinada quantidade de oxigênio. Portanto, quando nós fazemos o e vamos para baixo da água, nós aguentamos um determinado tempo, enquanto nós estamos a gastar o nosso oxigênio, eventualmente, e outras coisas, temos de Pois é, voltar cá limitado. acima. Se nós conseguimos ter nanorobôs, e portanto, na teoria isto é possível, nanorobôs que levam 1000 ou 1 milhão de vezes mais oxigênio do que levam um glóbulo vermelho. E tu consegues injetar esses nanorobôs, literalmente com uma seringa, ficam a andar na tua corrente sanguínea, e quando tu vais para baixo da água, tu consegues aguentar 20, 30 minutos debaixo da água. É. Portanto, isso é um enhancement que não te obriga a cortar uma perna, nem um braço. Né? Tens que ir a uma clínica que te vão injetar uma coisa na veia. Neste caso, uma coisa eu não diferente. sei se vai ser por aí. Eu penso que o corpo humano é um equipamento tão sofisticado, que nós temos capacidade de fazer isso tudo que estás a dizer. Portanto, o nosso problema está muitas vezes em termos dos bloqueios que o próprio corpo cria devido ao nosso modo de vida, devido à alimentação que temos, devido ao sedentarismo, devido a tudo isso, não é? E, portanto, se calhar os robôs que estás a falar na corrente sanguínea ou outros que surjam vão ter mais a função de ajudar o corpo a ajudar-se, não é? Ou seja, intervir nas veias, desbloqueando ou consumindo aquelas... Pois e é diferente do que aquela limpando as veias. mutilação para um objetivo um bocadinho mais obscuro. Acho que vai Que a haver sua um momento coisa em que é nós obscuro. vamos dar mais valor ao nosso corpo do ponto de vista fisiológico. Eu acho que sim, há um momento em que sim, e depois há um momento que nós vamos descartar o nosso corpo. Eu Eu tenho- aí sou mais. Tu és mais radical. Sou Mas mais eu essas radical das que tu. mutilações tendo sempre a achar que tem a ver com pessoas que não, por várias razões, que não estimaram bem o seu corpo. Por várias razões. Não estou a dizer que a culpa é delas, pode vir de vários. Oh, Bruno, não gostam. Pode vir de uma baixa autoestima, pode vir de alguém. Porque se alguém dedicou tempo a cultivar e a cuidar do seu bebé, não vai tentar modificá-lo de uma forma tão. Uma coisa é modificá-lo de uma forma natural, progressiva. Outra coisa é cortar as pernas para. Mas Oh, pode bem, ser mas útil. Espera, para a mas tua vida. há pessoas que te mutilam o corpo para se parecerem animais, por exemplo, não é? Exatamente, eu estava precisamente a lembrar do Homem Lagarto, não é? Aquele que se tatuou todo e que cortou a língua e que não sei o quê e que fez. Mas há várias Claramente pessoas ele não está assim. satisfeito com o corpo que são, tem, não é? não são pessoas Mas também nunca o tão raras, desenvolveu. não é? Ele nunca deve ter dado carinho ao Não, corpo. mas ele teve que implantar coisas por baixo da pele para aquilo ter as saliências como Exato, tem os exato. lagartos e não sei o quê, né? Mas é alguém que nunca estimou o corpo como ele veio à Terra e nunca cuidou dele o suficiente para querer tanto mudá-lo. Ou Ou não? Mas tem uma ambição de ter um corpo diferente. Está-se Eu acho bem, isso excelente. e está no seu direito. É o que ele quer, é o que ele quer. Agora, as pessoas podem dizer, o cirurgião estético pode dizer, desculpa lá, mas eu não vou alinhar isso. Mas claramente alguém alinhou. Então deixem-me dar-vos um exemplo, porque já percebi que eu estou aqui num campo e vocês os dois estão noutro. Não. Vamos agarrar naquela cena da Apple, o Apple Vision Pro, vocês já viram, né?
aqueles óculos. Lembra-me. Portanto, Sim. metem uns óculos de Estava mesmo realidade agora a virtual. lembrar. Que vês malta na rua a fazer tipo, como se As estivessem a pessoas estão a scrollar, fazer não assim é? na rua, exatamente. Ok, sim. Pronto. Já agora os Simpsons preveram isso. Há um episódio dos Simpsons Eles igualzinho. prevêem tudo, Que é já. brutal, os Simpsons não falham. E portanto, vocês já viram isso? Já há montes de pessoas a dizer é o fim do mundo, pessoas a comer literalmente sentadas. Há pouco tempo vi dois a comer no McDonald's, num restaurante, e estavam ali a comer e a mexer os dedos. Ai, a assim, mãe do né? céu. Portanto, o pessoal está a dizer o mundo vai acabar, mas a verdade é O mundo vai acabar. aqui traz algumas vantagens se alguém experimentar aquilo, ou quem não experimentou, eu aconselho a experimentarem. Eu ainda não experimentei, mas quero mesmo experimentar, porque a visibilidade que tu tens e a imersão que tu tens e o que tu consegues fazer é completamente diferente, né? E eu acho que as pessoas vão chegar à conclusão que aquilo tem muitas vantagens. É chato ter aquilo na cara, mas então, e se eu puser lentes de contacto? Já não tenho uma coisa na cara, mas tenho as vantagens. Sim. Então, e se eu não precisar sequer de usar lentes de contacto, tenho que meter todos os dias, é uma seca. E se eu conseguir mesmo substituir o meu olho, não é? Por um olho que me dá essa visibilidade? E se eu nem sequer precisar de substituir o olho, meter um Neuralink, e esse Neuralink é que me passa as imagens, não é? Porque nós, quando eu olho para uma luz, o meu olho interpreta que está ali Interpreta que uma lá luz, está, não sim. é? Se os meus neurónios enfiarem determinados sinais elétricos, eu posso ver outras coisas. Sim, mas repara, nós estamos a ser. Nós sempre que falamos de tecnologia futura, baseamos sempre naquilo que conhecemos e naquilo que temos hoje. Por exemplo, nessa questão do Neuralink e outras coisas que se fala, provavelmente podes obter o mesmo efeito ou a mesma intromissão no teu cérebro através de determinadas ondas magnéticas ou determinadas ondas. Estás a meter um chapéu, uma coisa, uma cena atrás Não, da se calhar orelha. tens um relógio que te imita aquilo que tu queres, ou seja, eu não sou especialista nisso, obviamente, mas Mas tu estás a discutir o meio. eu estou a discutir o meio, mas repara, mas é menos intrusivo, ou seja, nós temos um diapasão de ondas que interpretamos e que conseguimos apreender muito curto, não é? Portanto, ou seja, muito, muito estreito. Existe uma realidade à nossa volta que nós não compreendemos e que nem sequer nos apercebemos que ela existe. Portanto, e se for possível através desse tipo, e que nos influencia e que influencia o nosso cérebro, se através desse tipo de ondas, chamemos-lhe assim, é possível transmitir informação que no nosso cérebro apreende e age de acordo com isso, nós vamos poder manipulá-lo, diríamos assim, não é? O que traz depois outros problemas que talvez outros também consigam manipular-nos através desses meios. Já estamos muito à frente. Não, tranquilo. Vocês metias estão a um dar Neuralink? comida para pensamento. O Tu quê? metias um Neuralink? Conheces o Neuralink do Elon Musk? Que é aquela, eles metem-te um chip dentro do cérebro Sim, e depois sim. tu consegues controlar coisas com o Conheço pensamento. de forma muito superficial. Já viste um macaco a percebi. jogar Pong? Não. Portanto, eles metem um macaco com um Neuralink. Já. Ele tem o manipula Aquele vai de mexendo dizer, e sempre que ele consegue fazer as coisas tem assim tipo um batido de banana. Sim. E depois às tantas o que eles fazem é tiram o manipulo, portanto o macaco continua a pensar mas não tem o manipulo e aquilo ele consegue movimentar o coisa e continua a ter o batido de banana, né? Portanto eles assim provam que o macaco consegue realmente, e parece que já há um humano com aquilo. E, portanto vai acontecer, mas eu acho que tu estás a discutir o meio, né? A questão é o fim. Vai acontecer então, e isso é o tal human upgrade. Acho que o Bruno O ficou meu assustado. lado, o meu lado natural, que ainda é bastante grande e analógico, chamemos assim, eu não ponho. Não é de todo para aí que eu vou na minha. Gosto de. Lá está, eu estou numa fase da minha vida em que eu te respondo assim. Eu acho que agora a segunda metade da minha vida, acho que vai ser um bocadinho mais retirar do que implementar. Quantas metades de vida tu tens? Pois, lá está. Se calhar até posso ter mais por causa disso e agora estou para aqui. Se calhar, olha, don't quote me. Se calhar daqui a 10 anos eu digo outra coisa. Mas repara, imagina que tu tens um dispositivo. Mas estou a ser mais minimalista do que em qualquer outra fase da minha vida, podemos dizer assim. Mas imagina que tu tens um dispositivo, tipo relógio, ou seja, aquilo que for, Sim. ou nada disso, que emite determinado tipo de ondas que são apreendidas pelo teu sistema muscular e que quando fazes exercício aquilo acelera ou provoca outro tipo de efeitos mais vigorosos do que aquilo que tu estás a ter no momento. Já punhas isso? Não, de todo.
Essa então é a resposta mais taxativa, nem pensar. Ok. Não, ok. Então, e se ele, em vez de fazer enhancement aos músculos, diz-te só quais são os músculos que estás a trabalhar? Só para contextualizar, eu já tomei esteroides. Já tomei até mais do que uma vez. Parei sempre os ciclos a meio porque estava a ser bom demais. Ou seja, isto não sou eu, isto não é verdade, isto não sou eu. E tinha para aí quê? Foi antes de ter as dicas de Salgueiro, mas não foi muito antes. Ou seja, quem vir vídeos meus à procura, deixa eu ver quando é que ele estava jardado. Não vão ver nenhum porque eu tenho as dicas de Salgueiro há 10 anos e foi antes disso. Portanto, a minha fase mais bombadão mesmo com os esteroides, aquilo resulta. Aquilo resulta. E Mas de aquilo é o facto, quê? Vais-te inchar, no fundo, não? inchar, ganha força. E se o meu objetivo era ganhar força, de repente ganhei força. Ganhei, parecia que era tipo, está leve, dá mesmo vontade de treinar aquilo. Portanto, há ali um. É biohacking, não é? Está leve, Está leve. Não, tu agarras no peso e é tipo, que é isto? Isto ontem estava pesado, hoje está leve. E não gostei por causa disso. Achei que não era eu e percebi logo. E aqui, pronto, aqui é que essas coisas que vocês estão a falar podem ser um bocadinho diferentes. Mas percebi logo o quanto eu vou deprimir quando acabar o efeito daquilo. E eu depois vou ter que continuar a tomar ou a fazer seja o que for vai haver uma necessidade de frequência e de consistência naquilo se eu quiser manter sempre estes ganhos. Então eu prefiro 1000 vezes que ter menos ganhos, mas ser ganhos o mais natural possível. Eu ainda confio muito na natureza, a minha questão é essa, eu ainda sou muito agarrado à natureza. Sim, mas não é um exemplo assim tão mau, porque os esteroides, na verdade, é um human upgrading. É biohacking, não é? Tem, não sei se é biohacking. Está em toda a gente termos agora a fazer de TRT definição. e não sei o quê. Muitos deles não precisavam de fazer TRT para nada. Era dormirem um bocadinho melhor Fazer o e quê? fazerem Desculpa. treino de força. Que é isso? Testosterone Replacement Therapy, a terapia de substituição hormonal. Ok. O que é que isso É faz? jarda, é dar na jarda, vais tomar hormonas, mas a única diferença é que é feito normalmente e nos Estados Unidos acho que já podes fazer, não é? Não sei em que país é que tu podes fazer isto mais à vontade, mas tenho a ideia que nos Estados Unidos estás. Certeza que há alguns tens países certificados. asiáticos onde podes fazer isso Cá à sei vontade. que há quem faça debaixo da mesa e não sei o quê, mas acho que não é, acho que ainda não é uma coisa vista com muito bons olhos. Mas a malta, a partir de uma determinada idade, começa a ter a noção que os níveis de Depois tomas aquilo testosterona que não podem deve ser baixar. e começas Portanto, é um replacement, a tomar aquilo que não deve ser e começas a crescer as mamas, não é? Tipo assim. Não, pode acontecer, pode Não era acontecer testosterona, era ginecomastia. estrogênio. Há muita malta que tomou esteroides que tem a ginecomastia, começam a ficar o equilíbrio da testosterona e do estrogênio não fica bem feito e então aquilo, eu não sei, não percebo nada disso, mas de facto acontece esse side effect. Mas sim, mas agora fala-se muito da TRT, que no fundo é uma espécie de vou-me jardar, mas acompanhado por alguém, acompanhado por um médico e a fazer as coisas como deve de ser. Mas mesmo as pessoas que estão mais dentro desse assunto e muitos podcasts do assunto que eu já ouvi falar dizem que regra geral, pá, e 90% deles não precisavam, era ir fazer outras coisas ou tentar outras opções mais naturais, digamos assim, do que estar logo a ir recorrer a isso. Mas aquele exemplo Mas que cara, isso dá trabalho. As opções naturais mas dão claro, trabalho. dá trabalho, dá trabalho. Lá Alguém está, fazer um mais esforço uma para vez. conseguir não olhar para ecrãs antes de ir dormir para conseguir dormir uma noite mais descansada. Epá, mas aí Que eu trabalheira, nem lembro, pensar, aí eu não é? lembro-me Venha ao TRT. lembro-me daquela coisa muito popular que é quem se mete em atalhos mete-se em trabalhos. certo, mas agora imagina E eu também eu tenho isso inculcado, isso é uma crença minha, eu acho. Imagina que Eu havia acho um é. comprimido que as pessoas tomavam Credo. e ficavam fit. Credo. Não era preciso ir ao ginásio, não era preciso nada. Nenhuma dessas pessoas ia ser minha amiga. Mas tens noção que a empresa que colocasse Diz-me esse já quem é que comprimido, anda a fazer isso, que eu não quero falar com essa a pessoa. empresa que colocasse esse comprimido no mercado vendia bilhões. Como é óbvio. Não é? Isso é a natureza humana. A natureza humana, infelizmente, é mais ovelhada do que. Epá, eu aí não consigo ver isso É com bons curioso olhos. essa expressão, natureza humana, que é diferente da natureza. Yeah. Não é igual à natureza. Se tu inventares um comprimido para um leão e ele não tem que ir caçar a gazela, ele vai passar a consumir o comprimido. É verdade, é. Convence lá o leão. Nós somos wired para ir Convence para lá o o leão facilitismo. disso. Arranja-me um leão, traz lá aqui um leão. E qualquer homem das cavernas punham-lhe à frente uma cena que facilitasse, ou uma pistola para matar o veado em vez de ter que andar sei lá, com um arco e flecha atrás ou com um arpão ou fosse o que fosse, e o gajo ia dar o tiro. Ia tipo, quê? Este tempo todo podia ter dado um tiro no sacana do veado. Podias, pronto. Mas foi o o que gajo vai aconteceu. aproveitar. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, pá. Mas é isso que faz a evolução, não é? Repara, há bocado estávamos a dar exemplos para melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Outro exemplo era acabar com os comandos de televisão. Por exemplo, todos os comandos de televisão eram proibidos. Tu, se queres mudar o canal, tens que levantar. E carregar no Certo. botão. Sim.
uma televisão que vendesse com um comando era a televisão mais vendida em E Portugal. infelizmente a malta mais depressa desligava a televisão e passava para outras coisas do que se calhar ter que ir lá tim, como nós tínhamos que fazer no início, Se né? calhar ia fazer outras coisas. Fiz isso Mas muitas agora vezes. agarrando, por exemplo, naquele exemplo que eu vos dei é o Peter Thiel e mais uns quantos que estão a investir naqueles jogos de esteroides, né? Sim. Jogos em que podes usar drogas. No fundo, o que eles defendem é que aquilo é para a evolução humana, não é? Nós vamos testar uma data de drogas para conseguirmos aumentar. Eles acreditam mesmo que um dos side effects, uma das consequências, vai ser aumentar a longevidade humana. É curioso, porque os gregos tinham, quando inventaram os Jogos Olímpicos, tinham esse propósito, não é? Aliás, os Jogos Olímpicos, quando foram criados, era sempre naquele desafio, aliás, que é clássico, que é mais alto, mais rápido, mais forte, não é? Portanto, Mais eles alto, tipo juntavam-se, saltar mais alto. saltar mais alto, correr mais depressa, mais rápido, não é? E ser mais forte. Quem ganhava o pois outro, não é? Portanto, luta greco-romana, ou seja, aquilo que for. Eu nisso, desde miúdo, até os filmes que eu via, quando os filmes do Jackie Chan começaram a ter mais CGI, não é? Mais coisas feitas a computador, como a gente costumava dizer, e quando começaram a ter os cabos a Era assim puxar, que a gente costumava dizer, agora é tudo feito a agora computador. é tudo feito a computador. Eu nem do cinema de agora, dos filmes de ação, sou grande fã, vê lá tu. Porque Eu gostava de ver porque quando os o salto. Foi ele que fez aquele Peraí, salto. peraí. Uau. Porque os duplos deixam de ser necessários. O computador substitui os duplos. Sim, sim, não. Olha aí agora o duplo a falar. Não, eu nem sei bem o que é que pode acontecer em relação a isso, porque os duplos até estão a ser cada vez mais utilizados. Porquê? Por exemplo, o Tom Cruise- Por causa da preguiça mesmo os dos- motion dos- graphics generated, não sei o que, imagery, não sei o que, a cena que eles fazem é sempre feito com duplos, não é? Portanto, eu não sei bem onde é que isso vai parar, mas eu acho que há certas pirotecnias e afins que vão ser cada vez mais largadas. Se bem que nós agora também tivemos um surto de filmes, um surto, não muitos, mas tivemos aqui um surto de filmes que vieram trazer a cena da velha escola, nomeadamente o John Wick e as Missões Impossíveis do Tom Cruise, É isso que eu ia dizer, e o próprio Top Gun, o Maverick, que vieram trazer outra vez o modelo do filme de ação old school, em que eles estão mesmo a pilotar aviões, eles estão mesmo a fazer os stunts. Portanto, eu não sei bem qual é que vai ser a tendência. E tiveram muito mais sucesso de bilheteira do que os filmes de... Eu ouvi dizer que o Tom Cruise usou Da treta, não é? quase não usou duplos, não é? Não, ele utiliza muito pouco. Ele, tudo o que é maquinarias, acho que o homem é incrível mesmo. Qual foi a última vez que fizeste duplo já agora? Foi agora há pouco tempo, tive um projeto em... tive a gravar a semana passada. Mas tu fazes o quê? É Tive a gravar um saltar tiroteio no cartaz. explosões. Tive aos tiros no cartaz. Tiveste aos tiros. Tive aos tiros no cartaz, havia explosões, também havia tipo uns quantos de impactos, assim, tipo um jeep que tinha uns vidros a quebrar. Qual é a cena de ser duplo? Yeah, tu não sentes que pode ser o gajo descartável, que é de género. Está ali o gajo que aparece no cartaz do filme, mas como aqui vão estar a explodir cenas e nós temos de ter a certeza que nós não vamos estragar aqui o gajo do cartaz, vamos chamar um duplo. É um excelente ponto de vista. Descartável, sim. Sim, não há muitos duplos não há muitos duplos qualificados. Não há muitos duplos qualificados, ou seja, não é à toa que são sempre os mesmos, porque são bastantes, não é? E há bastantes produções, mas regra geral, as boas equipas são sempre os mesmos gajos, porque eles sabem, eles têm um bocadinho de tudo, eles sabem estar no local de filmagens, eles têm um bocadinho aquela atitude, eles sabem o que a câmara está a ver, eles sabem onde colocar o colchão, ou seja, há muito trabalho de utility e de logística para um duplo. Há muito trabalho de coordenação e de coreografia e de ensaios feitos com os atores também. Há muito trabalho de comunicação, muito mesmo. Nós, cada vez que estamos a ensinar uma coreografia de luta aos atores, nós temos que comunicar com eles e ensinar-lhes a coreografia. Portanto, há aqui uma pedagogia muito grande. E depois a coordenação de duplos, os coordenadores duplos, meu Deus, essa malta tem uma cabecinha muito fora de série. Eu trabalhei agora, há pouco tempo estive em Berlim com o coordenador duplos da Missão Impossível. É um gajo, eu não tenho metade do know-how dele. Ele é em tudo um pouco, no que diz respeito a movie making, o gajo está lá, ele sabe perfeitamente o que está a fazer. Aliás, nem poderia trabalhar com o Tom Cruise se assim não fosse. Bruno, mas eu queria explorar um bocadinho mais isso. O teu pensamento quando trabalhas com um ator. Pois é, isso eu queria perceber a pergunta, sim. Porque é assim, tu estás a fazer uma coisa que ele não consegue fazer. Não necessariamente. Ou Pode ser para ser... preservá-lo. Exatamente, quer ser para
Poupá-lo. Querem Exatamente. poupá-lo Está a bem usado, fazê-lo, sim, a não é? palavra, sim. Porque se ele tiver ali um entorse, se calhar depois não consegue filmar Estraga mais. o filme todo. Ou seja, mas na prática isso é uma gestão de risco, não é? Que estão a fazer do ator, e tu estás na mesma a fazer aquilo que ele não consegue fazer, porque ele não pode fazer isso porque não deixam fazer. Certo. De alguma forma, tu nesse momento és melhor do que ele. Não tenho uma competência física que ele não tem. Ok? Mas como é que isso... Tal como se pedirem para eu fazer uma cena a chorar, tenho mais dificuldade do que ele. Se bem que eu gosto muito de representação, não estou a dizer que faço aquilo fantasticamente bem, mas por exemplo, Mas eu qual é o- dentro do meio dos duplos chamam-me mais quando é preciso representar. Mas Porque há qual é o duplos coitadinhos para representar, tipo, mãos ao ar, passa o dinheiro. E é preciso ter expressão também, porque um duplo também deve conseguir representar, na minha opinião. Mas qual é a tua motivação de fundo? Ou seja, porque é esse desafio de fazer a parte difícil? Qual é a Eu motivação? não posso falar por todos os duplos porque a minha claramente só é estou a falar diferente. de ti, Eu não é? gosto de estar à frente das câmaras, eu gosto. Eu gosto de representar, eu gosto de cinema, adoro drama, gosto mais até de filmes de drama do que filmes de ação, para ser muito franco. Gosto de. Gostava de ser ator de ação e ter mais papéis de ator de ação, gostava. Tanto que acabo por refugiar-me nas dicas e de vez em quando fazer uns sketches e umas brincadeiras que vão para esse lado. E tenho também um canal em inglês que é o Bruce Willis, onde eu até estimulo mais esse lado, meto mais artes marciais e mais ação e mais acting. É um bocadinho o meu networking lá para fora, e foi por isso que eu consegui ir para Berlim trabalhar e para Budapeste trabalhar também, para um filme que está agora na Netflix, que é o 60 Minutes, que também tem lá um papel muito pequenino, mandar porrada basicamente. A levar porrada? Sim. Pode ser que um dia Um dia vais dar porrada. um dia. Mas a minha motivação é: gosto muito mais de lutas do que qualquer outra coisa. Eu, Bruno Salgueiro, posso tentar imaginar o que é que os outros gostam. Às vezes gostam mais de outras coisas, mas pronto, eu, Bruno Salgueiro, gosto muito de coreografia de luta. Vejo ali um interesse muito, muito grande a nível de movimento. Há quase um bailado feito entre duas pessoas, mais o acting, mais a noção de onde a câmara está, que é muito difícil de fazer. Muito difícil. É muito mais do que as pessoas pensam que é. Não é só fingir que anda à luta. Raramente a resposta é: se isto não está a funcionar, dá um soco mais próximo da cara dele. Raramente é essa a resposta. É: estás a dar no sítio errado. Eu posso dar um soco a esta distância, 2 palmos da cara do ator. Se eu estiver no ângulo certo e ele fizer bum, bem a reação, parece que lhe acertou. Portanto, há toda uma mestria, há todo um mundo, há toda uma arte. Lá está. Há aqui um elemento de magia, não é? Completamente. Coreográfico, né? Eu Não é? gosto muito mais. Eu gosto de artes marciais e sou artista marcial, mas gosto muito mais de fingir que anda à luta nos filmes do que treinar sparring, portanto, treinar luta mesmo. Tu queres mesmo dizer que seja magia e com proteções. ilusionismo, Gosto quase. muito mais. É mais Há um magia nesse ilusionismo sentido. completamente. Que é, tu estás a iludir o público, tu estás a enganá-lo, diríamos assim, não é? Portanto, ou seja, estás a levá-lo a acreditar em algo que não está a acontecer. Exatamente. E há muitos truques para isto. E quem tiver interesse, se alguém tiver interesse, e porque este documentário está muito giro. Há um documentário, não deve estar com muita qualidade, porque o documentário é antigo, aquilo deve ter sido ripado de VHS ou qualquer coisa para o YouTube. Chama-se Jackie Chan, é o Jackie Chan. Jackie Chan My Stunts, My Stunts, que é ele a explicar como é que ele faz as lutas. Então ele tem um laboratório de lutas, onde ele faz as lutas com os atores, com a sua equipa de duplos, e nós vemos o trabalho todo que está por trás daquilo. Desde as quedas, cada vez que há um close-up e alguém está mesmo a levar um soco e convém mesmo, porque aquilo é um slow motion, então convém mesmo haver contacto. Ele mete, por exemplo, um pé almofadado, parece assim uma pantufa almofadada para dar o pontapé para não magoar o ator, mas para ter, ou o duplo, mas para ter no mesmo aquele efeito da cara virou toda em slow motion. Portanto, todas essas brincadeiras, todos esses hackings de luta estão lá, e é muito giro esse documentário. E está no YouTube, se não estou em erro. Esse ilusionismo, né? Esse ilusionismo. E eu adoro isso. Outras coisas que eu já tive que fazer como duplo, que eu não adoro e que há pessoas muito mais especialistas para, é coisas com alturas. Detesto. Eu tenho medo de alturas, não gosto de nada. tipo, Já tive que fazer. Mas O gajo cai do É prédio. visto por dinheiro. Mas cair Sim. mesmo? Cair mesmo? Sim, para Para colcheia. para caixas. Uhum. Normalmente são caixas de cartão que eles metem, porque são mais baratas e mais eficazes mesmo do que colchões ou do que aquele airbag, que é aquele insuflado gigante. Até porque o insuflado sério? uma pessoa tem Caixas que de ir mesmo cartão? no centro. Caixas de São cartão mais do eficientes Leroy. que um airbag? Passa a marca.
Com airbag? Aqueles airbags, sim. quer dizer, aqueles tipo Várias colchões caixas, não é? Depende da situação. Se for uma queda muito alta, teríamos que meter muitas colunas, muitas filas de caixas. Mas caixas, regra geral, são mais eficazes. Interessante. Se for só uma caixa, mais valia ser Até um porque caixão. o airbag não é preciso um grande orçamento para ter o airbag, é preciso muito mais logística para levar o airbag e para enchê-lo e não sei o quê, e temos que cair exatamente no centro, porque senão aquilo faz o efeito de rebound se eu cair um bocadinho mais dos lados. Mas também se usa muito o airbag, atenção. Mas regra geral, e o Jackie Chan e tudo, só usa caixas de cartão. Interessante. Agora depende da altura da queda, depende de uma série de fatores, mas as caixas de cartão são normalmente gostas de cair. são Portanto, melhor. essencialmente tens os duplos para as questões das lutas, tens as questões de alturas, Pois, saltos, tens as questões de explosões, explosões, tens E depois tens perseguições de maquinaria. carros, tens Acidentes. maquinaria, tens cavalos, tens tiroteios, tens coisas táticas mesmo, nomeadamente, imagina equipas que estão a fingir que são Navy SEALs e que estão a entrar e a fazer uma entrada tática num prédio, numa zona qualquer. E isso aí são competências que eu tenho um bocadinho, mas na altura preciso sempre de um refresh. Eu não sou um militar, portanto preciso sempre de... Vocês pegam como na arma, o Navy SEAL pega como? É porque depois cada equipa militar entra ou dobra uma esquina de forma diferente, não é? Se for os israelitas dobram de uma forma X, se for os boinas verdes é de uma forma Y, se for os Navy SEAls é outra forma. Portanto, eu não tenho. Se for os russos muito entram esse a know-how. correr, nem os dobram. russos, exatamente, Nem é outra dobram. forma. Exato. porque é para Dão morrer. assim a cara, como é que é? Portanto, é sempre diferente. E há de facto duplos que são mais polivalentes e conseguem mexer em tudo um pouco, andam a cavalo, andam de mota, fazem quedas altas, também se safam bem na luta. Eu sou mesmo especialista das lutas, basicamente. Então, aqueles E filmes... cada vez que me puseram a fazer outras coisas, eu fiquei tipo, eu faço, mas olha que eu não sou um Não é gajo da minha moto, praia. eu não sou um gajo do carro, não sou. É, por isso é que quando saltaste não gostaste. Aqueles filmes Não. tipo do John Wick, tu tens, sei lá, 5 minutos de porrada. Aquilo estamos a falar de dias de gravação. Eu acho que o John Wick é pornografia de porrada. Aquilo é porno, né? Aquilo é porno de porrada. E a história depois é um bocadinho deixada para o lado. Tanto que eu, como espectador, não gosto de ver o John Wick, detesto. Agora, se me disseres, as cenas de luta estão boas, estão impecáveis, os tiroteios, está brutal aquilo. E foi realizado por um coordenador de duplos, que é o Chad Stahelski. Portanto, o gajo pôs os duplos a serem o cerne da. Mas cada queda e cada movimento e cada soco e a forma como é feito, aquilo já está tudo bem definido. Bem definido, Tu estavas a dizer, ensaiado ad eterno. depois tu estavas a dizer, às vezes se a câmara não está no sítio, etc. Pá, eles já sabem mais ou menos onde pôr, não é? Ou há testes, como é que isso fazemos? Depende. Repetem. Neste caso, sendo o coordenador de duplos o realizador, é diferente do que ter um coordenador de duplos que está a fazer tudo e depois tem que apresentar a um realizador que muitas vezes tem a sua estética e a sua noção de filme, mas não é alguém muito calibrado para cenas de luta. E pode olhar para aquilo que o coordenador trouxe, que é o pre-vis. Nós fazemos uma coisa que é os ensaios. Isto depende do budget. Em Portugal fazemos muito pouco disto, mas lá fora fazemos os ensaios. Temos assim uns 3 ou 4 meses de trabalho. Pode ser variável. Num caso do Matrix até foi mais, 6 a 8 meses, ou lá o que é que foi. Mas, por exemplo, 2 a 3 meses de ensaios com os atores. E depois o que é que faz? A equipa de duplos, o coordenador de lutas e tem alguém também especializado em câmara que grava aquilo que chamamos um pre-vis, que é um ensaio já a sugerir a luta final e os planos de câmara para o realizador, e o realizador vê aquilo e pode dizer, sim senhor, vai ser exatamente assim. Ou então depois no dia ele pode dizer, eu não gostei deste plano, vamos antes fazer outro. Pode haver isso. No caso do John Wick, cheira-me que deve ser mais oleado, mas há sempre muito leeway, há sempre muita margem para qualquer tipo de improviso na altura também, porque podemos chegar ao local de filmagens e não ser um local tão estreito ou tão largo como nós estávamos à espera, ou pode de repente haver uma coluna ali no meio que não sim, ajuda. mas- Apesar dessa preparação toda, o que estás a dizer é a cena de luta mesmo, vocês conseguem gravar num ou 2 dias, não é? Não é uma coisa. Depende da luta. Depende da luta, não é? Imagino que aquela cena Mas do o Kill Jackie Chan Bill, demorava 1 a 2 semanas cada luta. aquela cena do Kill Bill dela a matar toda a gente com a espada lá no restaurante. Não sei quanto é que o Tarantino demorava a gravar isso, mas eu diria que essas lutas pelo menos uns 3 ou 4 dias. Não sei, posso estar enganado, mas pelo menos. Mas há determinado E tipo depende da ênfase das lutas no filme. O Jackie Chan dava muito mais ênfase às lutas e ficava uma semana a gravar uma luta. E o diálogo era tipo, tá bom, tá bom, corta,
Tá bom, é, de certeza. Enquanto nós somos portugueses, damos 1 hora para gravar a luta e depois de género, agora eu quero é o diálogo. E depois de repente uma frase, ficamos 1 hora a gravar uma frase. Mas provavelmente há, cenas. quer dizer, dá para notar às vezes que há determinados planos que são clássicos, não é? Ou seja, há sempre aquele plano já se sabe que vai resultar. Uhum. Numa luta é complicado dizer isso, mas sim. Porque depois há certos golpes que funcionam melhor consoante ou seja, aqui já entra também a mestria de saber olhar para movimento pela câmara. O meu pontapé ser um pontapé lateral ou um pontapé circular, pronto, pontapés diferentes, vão ter uma leitura diferente consoante o ângulo. Pode ser um ângulo mais lateral, mais frontal, depende. Outra coisa também engraçada que acontece e que nas lutas pode-se quebrar esta regra é, nós normalmente falamos em nunca se quebrar o eixo. Por exemplo, imaginem que eu e o José estamos a ter uma conversa num bar e está aqui a câmara deste lado. Portanto, o José está à direita da câmara, eu estou à esquerda. Se alguém de repente corta e passa para este lado, não é? Saltamos o eixo, de repente o José está do lado contrário, eu estou deste lado, eu estou do outro lado. Isto para o olho, não é? Para quem está a ver, para o filme. Para o filme, não é? Para o consumidor, vá, digamos assim, para a audiência. Exato. Isto é no mínimo atrofiante e não se faz. É tipo uma regra que não se faz. Nas lutas, vão ver, por exemplo, o Bourne Identity e eles saltam o eixo 1000 vezes e dá um efeito do caraças. Porque o que se quer é impacto da luta. Porque traz o inesperado. Porque traz o inesperado. E nós conseguimos saltar o eixo numa luta milhares de vezes. O Jackie Chan faz muito isto. O Bourne Identity foi das primeiras vezes onde no cinema americano começaram a fazer isso. Não sei se no Matrix fizeram, mas calculo que sim. Isso dá dinamismo, Porque acrescenta dinamismo. começou uma luta, começou em algumas nuances a aparecer mais um videoclipe, desde que se perceba quem é que está a levar e quem é que está a dar. Começou a aparecer mais um videoclipe para trazer esse impacto de ai meu Deus. Mas aí a roupa ajuda, não é? E a roupa ajuda, mas é engraçado ver um golpe a começar de um ângulo e de repente passamos para outro ângulo e bum, e vê-se o golpe a acabar do outro ângulo. Todas estas brincadeiras de câmara podem funcionar numa luta. Num diálogo não é? Porque uma pessoa está suspensa no diálogo das pessoas, está a olhar para as frases. Vamos fazer aqui um ensaio. Bora fazer um ensaio. Quem é que vai levar? Quem é que vai dar? Olha, mas é interessante. E os atores gostam muito quando são apresentados a esse campo. Normalmente os atores têm uma escola mais dramática, uma coisa assim mais... Vieram de Shakespeare, vieram disto, vieram daquilo, ou estão nas novelas, seja o que for, pronto, os portugueses. E de repente há uma cena de luta e às vezes noto que até vem tipo, agora há aqui uma luta, não é? Ai, que trivial, não sei. Tem aquela coisa, as lutas. Mas depois no fim adoram, porque é movimento e o movimento dá prazer. E dá prazer depois ver o resultado final. Aí parece mesmo que eu estou a acertar. E nós tipo, porque a própria pessoa que leva, às vezes até tem que ter mais mestria do que a pessoa que dá. Nós como duplos sabemos que o ator muitas vezes, no calor do momento, então se forem atores de método, entram mesmo em quase parece que estão drogados, não é? Então estão a dar um soco, chegam-se demasiado, eu tenho que não só ir para trás um bocadinho e ter a certeza que eu estou a cumprir a distância, mas ao mesmo tempo ter o timing certo. Quando passo ao murro é aí que eu faço a reação a fingir que levei o soco. Todas estas coisas são pequenos ajustes que um bom duplo deve fazer e que não são nada fáceis. Olha, e já levaste a sério? Já. Levei uma joelhada nos tintins da Catarina Furtado uma vez que nunca mais me esqueci. Será que foi de propósito? Eu acho que foi de propósito. Ela estava mortinha. Foi para uma série que era a Cidade Despida e nós estávamos a fazer uma cena. Eu era um rufia, ela era uma polícia, eu era um rufia da rua que tentava assaltá-la ou uma cena assim e levava uma tareia. E então ela dá-me uma joelhada, nós estamos tipo a ensaiar. O meu coordenador de lutas, o David Chan, ele vira-se, ok, agora agarras no braço. E ela, ok, assim? Sim. Agora, joelhada nos tomates. Ele diz isto, joelhada nas partes baixas. E ela, assim, bum, e eu... E ele assim, e ele vira-se para mim, não há problema que ele está com a proteção. E ela, estás com a proteção? Estou com a proteção, mas não era mesmo. Não estava com a proteção, esqueci-me completamente da proteção da conquilha para os ditos cujos, não é? E ela deu-me ali uma joelhada, fiquei... Estou a ver quando chega a dor ao cérebro passado. Não estavas com a proteção porquê? Porque ias gravar com ela? Porque eu ia só... Não estou a perceber aqui. Mas eu ia só... Não, era uma altura em que estávamos só a fazer um ensaio. Ainda estávamos a coreografar. Eu não fazia ideia que ele levava uma joelhada nos tintins. Mas, normalmente, sabes quando há mulheres a lutar, vou sempre aos tintins dos homens. Mas sabes que normalmente quem leva joelhadas nos tintins nunca está à espera disso. Exato. Pronto. É o segredo.
Depende, há para aí uns nichos. E eu não gosto de ser daquele gajo que aparece nos ensaios todo artilhado, parece o Robocop. Bora, vamos embora. Eu não gosto de ser esse gajo. Então eu esqueci-me completamente de meter o. Pus as joelheiras e as Queria cotoveleiras. Não estar pus natural, os titi. não é? Não queria. Olha, Queria estar ao natural, lá está. muito Eu não queria biohacking. Muito interessante. Demos a volta toda e voltámos ao início. E na verdade é isso, né? Os atores estão ali. Disseste uma coisa engraçada: foi os atores estão ali a fazer drama, mas depois quando vem o exercício, epá, isso sabe bem. É pá, né? sabe bem. Portanto, fica a mensagem. Foi assim que eu malta. comecei com personal trainer. Foi assim que eu comecei com personal trainer. Alguns atores vinham ter comigo Depois com de teres colegas levado os meus. tintins. Foi, exato. A partir daí foi Muito sempre. apertado. Por isso é isso mesmo, malta. Mexam-se, epá, mudem as vossas rotinas, façam alguma coisa. Pá, mesmo que não vão encher para o ginásio e não vão fazer duplos e levar nos tintins da Catarina Furtado, ao menos mexam-se. Bruno, obrigado por teres vindo mais uma vez. Muito fixe. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Gostei muito Já dessa sabem, quem conversa. quiser ver mais coisas, teu canal no YouTube. Pode ir a dicasdosalgueiro.pt. Quem tiver interesse e quem tiver ainda com alguma dificuldade por alguma razão em ir ao ginásio ou quiser treinar em casa para ser mais fácil a logística, dicasdosalgueiro.pt. Tem acesso a treinar 3 vezes por semana comigo através do Zoom. E não se preocupem que podem não conseguir àquela hora, mas mesmo não conseguir àquela hora, aquilo fica lá no site on demand. Portanto, tem tido a tal comunidade que nós agora criamos e que dá-me imenso prazer fazer os treinos com esta malta. E utilizamos o peso do corpo maioritariamente, mas se a malta tiver halteres em casa, aquelas bicicletas que agora servem de cabide, podem utilizar também, porque tudo isso é utilizado nos nossos treinos. E as redes sociais, Dicas do Salgueiro. É tudo, é o canal Easy do peasy. YouTube e nós também temos Instagram. na descrição, portanto. Bom, espera aí, qualquer coisa. e ficamos à espera da academia, não é? Sim, Vamos ver Lá para agora. setembro, Vão não é? começar Lá as para obras, portanto deixem lá ver como é que isto vai correr. Eu nem gosto ainda muito de falar nisso, mas Mas antes do final do ano estou temos academia. entusiasmado. Até ao final do ano, quase certeza, a não ser que haja. Quer dizer, com obras nunca se Nunca sabe. se sabe, as obras, ainda por cima em Portugal. Fazer um biohacking às obras. Exato. Bom, malta, já sabem, estamos de volta para a semana. Obrigado. Não se esqueçam de deixar o like, comentário e ir visitar as Dicas do Salgueiro. Um abraço a todos. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Dano. Agora sim.